Iruma é um perdedor fedorento, suado e burro, que não sabe nada sobre a realidade deste mundo. Seus pais decidem colocá-lo para adoção porque Eve é um grande perdedor. Mas sua vida muda quando um demônio decide adotá-lo e o leva para o reino dos demônios. Muito longe do reino humano. Os demônios governam um mundo ao lado de uma variedade de monstros e homens-fera. Desde que o último rei demônio desapareceu, o trono ficou vago e todos se perguntam quem será o próximo governante. Por outro lado, Iruma é um garoto de 14 anos que trabalha em todos os tipos de biscates, porque seus pais fracassados se recusaram a trabalhar. Além disso, ele também é um cara que nunca diz não, e acaba trabalhando muito sem ganhar muito dinheiro. Um dia, ao trabalhar em um navio de atum, ele consegue sobreviver por pouco aos peixes que caem de todos os contêineres de armazenamento. Mas, de repente, o tempo para, e ele se vê amarrado e vendido a um demônio que usa óculos pequenos. O demônio se teletransporta com ele, e lança um feitiço que lhe permite entender os demônios, e explica que foi vendido a ele por seus pais, e que esse é o mundo inferior governado por demônios. Ele então o leva para sua mansão, enquanto Irumu se pergunta se será servido como jantar esta noite. Mas então, ele se vê sentado em uma cadeira com o demônio se curvando diante dele, e perguntando se ele gostaria de se tornar seu neto. O demônio se apresenta como Sullivan, e explica que foi solteiro a vida toda, e ficou com ciúmes dos amigos que se gabavam dos netos. Então ele também queria ter um neto. Ele diz por favor, e implora por seu consentimento. E como é um homem fácil, Iruma acaba assinando o contrato e se torna neto de um demônio da noite para o dia. Após o contrato, Sullivan usa sua magia para decorar o quarto dele com móveis elegantes e o veste com um traje de noite. Ele dá todos os livros e materiais para estudar e revela que sabe que ele não pôde estudar por causa dos pais egoístas. Por isso, ele entrará na escola de demônios amanhã. Diz que ficará bem, desde que ninguém descubra que ele é humano, senão o comerão no jantar. Iruma entra em pânico, mas Sullivan o banha com seu suco, e diz que com esse perfume, ninguém perceberá. Ele o separa. Depois disso, ele coloca Iruma para dormir e sai para encontrar seu servo Ópera, que pergunta por que ele decidiu adotar um humano em vez de um demônio. Mas Sullivan lhe diz para ficar quieto. No dia seguinte, eles deixam Iruma na escola, e Sullivan também tira uma foto com ele. Na escola, Iruma vê todos os tipos de demônios, inclusive essa gostosa, e depois, caminha até o auditório para participar da cerimônia de entrada, onde seus colegas cantam seu hino demoníaco sobre comer humanos e, fazendo-os molhar as calças. Depois disso, o anfitrião diz a todos que o presidente vai dar uma palavrinha com eles, e todos começam a gritar como garotas irritantes em um show de música. E acontece que o presidente é ninguém menos que o próprio Sullivan. Ele tira uma cópia impressa da foto que tirou com Iruma hoje de manhã, e conta a todos que agora tem um neto, e que está muito animado com a possibilidade de ele se juntar a eles na escola. Depois disso, o anfitrião chama o aluno com a melhor pontuação do grupo para fazer o discurso, mas Sullivan muda a ordem para que Iruma o faça. Isso o deixa muito nervoso, mas Sullivan cuida disso mais uma vez, dando-lhe um discurso pré-escrito e dizendo-lhe para dizer em voz alta. Iruma tenta ler as palavras sem sentido no papel e descobre que se trata de um feitiço super proibido, que faz com que o autor do discurso seja destruído como um terrorista, se pronunciar uma letra errada. O feitiço também tem o efeito de impedir que o lançador tropece e caia por 24 horas. Ao vê-lo executar o feitiço com perfeição, todos ficam chocados e maravilhados, e até mesmo os professores o aplaudem por esse desempenho. Depois disso, ele sai do palco e é abordado pela aluna com a melhor nota, Alice. Ele a desafia para um duelo por ter tirado o seu lugar de destaque e revela que é filho de uma das 13 coroas que estão no topo da classe dominante do mundo dos demônios. Ele é um especialista em magia de fogo, capaz de lançar poderosas bolas de fogo diretamente em direção a Iruma. Surpreendentemente, Iruma consegue desviar com uma habilidade impressionante. Depois de muitos anos enfrentando dificuldades e desafios, Iruma desenvolveu o incrível Ultra Instinto. As pessoas que assistem à cena pensam que ele está apenas brincando com Alice, o que deixa Alice extremamente irritado e frustrado. Então, ele usa seu feitiço supremo, forma uma lâmina de fogo e avança para cortar Iruma com ela. Iruma se esquiva do ataque e Alice acaba correndo em direção a uma garota inocente no meio da multidão. Iruma tenta impedi-lo, fazendo-o cair, mas graças ao feitiço que lançou anteriormente, ele acaba agarrando Alice e o nocauteia com um suplex alemão. Esse evento vira notícia no jornal da escola, e Iruma, sem querer, se torna muito popular. Em seu primeiro dia, ele vai ao escritório de Sullivan, apenas para vê-lo admirando o neto recém-adotado. Mas então, Alice entra e se curva diante de Iruma, e diz que, de acordo com a lei demoníaca, ele agora é seu servo, e fará o possível para eliminar todos ao seu redor para torná-lo o melhor da escola. No dia seguinte, Sullivan e Ópera dão muitos presentes a Iruma, e perguntam se ele gostou de seu primeiro dia de aula. Iruma decide contar a eles que não quer ir para lá, porque teme ser comido por todos os demônios ao seu redor, por ser tão covarde. Ele acaba dizendo que quer ir, em vez de dizer não, para a cara de expectativa de Sullivan. Na escola, ele encontra Alice na entrada, que diz que está esperando por ele há 6 horas e 6 minutos, e carrega sua mochila para ele. Ele então explica
que todos os 163 novos alunos serão divididos em grupos diferentes até o início das aulas, e que os dois estão no mesmo grupo. Para a primeira atividade, eles farão um ritual de invocação de familiares, e por isso, irão ao salão dos familiares. Ele explica ainda que é um ritual em que a classificação da escola e de cada aluno será determinada pelo tipo de familiar que eles invocarem e domarem. Isso também decidirá em qual classe eles começarão. E seu professor dessa vez será o famoso instrutor Calego, que é o irmão de Snape no anime de Harry Potter. Em seguida, ele explica o método de convocação de familiares e diz que quem não o fizer será imediatamente expulso. Com isso, todos começam a invocar seus familiares, e Alice consegue invocar uma cobra górgona. Calego parece ter rancor de Iruma, pois acha que ele entrou por causa de seu avô irritante e age como se fosse um grande astro. Apesar disso, ele é um instrutor honesto e chama Iruma para realizar o ritual, lembrando-o de que, se ele falhar, será expulso. Iruma pensa um pouco e acha que pode ser uma boa saída, já que ele é humano e não pode fazer o ritual. Alegremente, queima seu selo na chama mágica e surpreende a todos ao invocar Calego como seu invocador. O feitiço transforma Calego em um pássaro demoníaco, tornando-o o familiar de Iruma. Eles vão até Sullivan para desfazer o contrato, mas ele explica que não é um contrato de magia, e que os dois estão presos um ao outro por um ano. Com isso, Calego entra em depressão, e Iruma passa no exame, e ninguém sabe como classificá-lo. Depois disso, Irumu caminha para a próxima aula com Alice, e atrai muita atenção por assustar todos na frente deles. Quando chegam à sala de aula, uma garota de cabelos verdes rola em algumas caixas de papelão, e finge ser uma bola de boliche. Ela se apresenta como Carla, e diz que seus pés não são seguros para o trabalho. Ela parece estar muito animada e hiperativa, como uma criança em um pico de açúcar, fazendo com que Irumu se pergunte no que ele se meteu dessa vez. Alice explica que ela é famosa por ser esquisita e que é muito chato se ela se apegar a você, então ninguém chega perto dela. As duas decidem sair de lá às escondidas, mas um professor corre em direção a elas e usa sua magia para amarrá-las, e diz a Alice e a Iruma para cuidarem de Carla, pois ela estava fazendo uma bagunça para os professores. Com isso, todos são colocados no gramado do lado de fora do prédio, e Carla começa a mostrar a Iruma e Alice todos os tipos de coisas de sua coleção. Em um determinado momento, ela acaba fazendo um pedido a Iruma para brincar com ela. Como macho beta que é, ele acaba seguindo todos os seus comandos e até se transforma em um cachorro para ela. Alice tenta impedir Carla, mas ela consegue que ele também brinque com Iruma, e eles passam horas brincando juntos. Depois disso, ela tira alguns salgadinhos de seu bolso mágico e os compartilha com eles, explicando que esse é o item mágico especial de sua família, que permite que ela crie qualquer coisa e atire de lá, desde que ela já a tenha visto antes. Nesse momento, um grupo de alunos a chama, pede algumas bebidas e vai embora. Iruma pergunta sobre eles, e Carla explica que são seus companheiros de brincadeira e que brincam com ela em troca de alguns lanches. Iruma percebe isso e fica triste por ela, pois está sendo usada por eles, assim como ele foi no mundo humano. Nos dias seguintes, Iruma promete brincar com Carla, e a cada vez, ela lhe dá lanches e outras coisas. Depois de terminar de brincar. Ao ver isso, Iruma agarra suas mãos e diz que não quer essas coisas dela, o que a faz chorar ao pensar que ele a deixará. Ela diz que sabe que é estranha e burra, e que ninguém quer ficar perto dela. Mas Irumu a interrompe, e ele diz que quer ficar com ela de verdade, e não com alguém que a usa para comer seus lanches gratuitos. Isso faz Carla ficar vermelha, e ela fica muito feliz e corta seus laços com os alunos ruins de antes. No dia seguinte, Alice e Carla vão buscar Iruma na casa dele para que possam ir juntas para uma escola. Sullivan vê isso, e fica muito feliz ao ver seu neto fazendo novos amigos, o que também surpreende Iruma, pois ele nunca teve amigos em sua vida anterior. Mais tarde, naquele dia, no refeitório da escola, Iruma pergunta a Alex sobre os símbolos estranhos no cardápio, e ele explica que eram símbolos de classificação, e que na escola Babels, as pessoas só podem pedir comida do cardápio de sua classificação, e como eles não têm classificação, só podem pedir dessa pequena seleção na parte inferior. Além disso, a comida na escola é gratuita, e você pode comprar coisas na loja de mercadorias, se quiser. Ouvir falar em comida de graça faz com que o camponês de Iruma acorde, e ele acaba pedindo 50 porções de tudo e limpa todos os pratos. Isso faz com que todos se surpreendam e o admirem, pois um apetite enorme é um símbolo de força entre os demônios. E todo o cozimento faz com que o chefe também caia de exaustão. Nesse momento, eles ouvem o dono da loja de mercadorias agarrar Carla, pois ela está causando problemas para ele, e ele explica que ela está proibida de entrar na loja devido aos seus poderes. Nesse momento, Calego entra e diz que está desapontado por ver pessoas causando problemas. No dia em que ele decide voltar para a escola e descobre que Iruma está por trás de tudo isso, ele também percebe Carla e decide simplesmente dar meia volta e ir embora. Mas Carla o agarra e diz que quer que ele se transforme em um pequeno pássaro. Iruma imediatamente pega seu círculo de invocação da loja e invoca Calego, o que faz com que ele se transforme em seu familiar. Todos fogem, mas Calego é pego e acaba pagando por tudo sozinho. Do lado de fora, Carla divide alguns sorvetes com Alice e Iruma,
e Iruma diz que está muito feliz por ter amigos como eles. Isso deixa as duas muito confusas, pois elas não sabem o que são amigos, e Iruma explica que são pessoas com quem você brinca, faz refeições, e que são muito importantes para você. Isso deixa os dois muito animados, e eles começam a brigar entre si pelo título de amigo número 1 de Iruma. Observamos Sullivan e o conselho se reunindo para decidir sobre as classes. E então, Carla, Iruma e Alice escolhem a classe Misfits. No dia seguinte, Sullivan informa a Iruma que ele foi colocado na classe dos desajustados, conforme seu desejo. Iruma expressa sua gratidão, e com entusiasmo, vai à escola acompanhado de seus amigos. Alice lhe pergunta por que ele sempre entra na escola a pé em vez de voar até lá, e Iruma se pergunta se esse é o fim de sua nova vida. Mas então, Alice diz que deve ser porque ele quer fortalecer os músculos das pernas, e decide concordar com isso. Depois de chegar à escola, todos vão para a torre do primeiro ano para ir para a sala de aula, e acabam em um buraco fedorento, onde fica a sala de aula dos desajustados. Iruma entra, e é imediatamente atacado por um monte de armas, mas graças ao seu ultra instinto, ele consegue se esquivar de todas elas. Seus colegas de classe o cumprimentam, e explicam que estavam apostando em quantas o atingiriam, e que ele foi o primeiro a se esquivar de todas, embora houvesse outro que pegou todas as armas. Nesse momento, um demônio de cabelos loiros se aproxima deles, se apresenta como Saburo, e diz que nunca mais fará algo tão covarde como se esquivar. Ele diz que será o próximo rei pirata, mas depois percebe que esse é o anime errado, e se corrige. Ele disse que se referia ao próximo rei demônio. Afirma que alcançará o posto de Iote, e depois será o rei demônio, explicando que há 10 postos entre os demônios, e Iote é o mais alto. Kalego entra, revela ser o professor deles, pois o fizeram se atrasar para a reunião, onde foi eleito professor da classe burra. Ele registra a presença, e diz que a primeira tarefa é uma corrida pelo vale com névoa. Há 2 rotas para a bandeira do objetivo, sendo uma mais longa, porém mais segura, e a outra mais curta, porém perigosa. Devido ao fato de o guardião do caminho perigoso estar mal-humorado ultimamente, eles só usarão o caminho mais longo, mas Saburo diz que pegará o caminho mais curto, pois é o que o rei demônio faria. Kalego olha para o burro dele, diz que não se importa, e manda que eles façam o que quiserem. Com isso, ele começa a corrida e todos voam, exceto Iruma. Ele se pergunta o que fazer, mas Kalego o chuta para fora do penhasco e diz para ele ir embora. Depois disso, ele pega um espelho de observação e o usa para olhar todos os alunos e vê como eles fazem coisas idiotas enquanto voam pelo vale. Saburo acaba se deparando com o guardião louco do vale e leva uma surra dele. Alice voa pelo vale usando seu Elite Summon e Fire Magic, enquanto Carl o usa como um animal de estimação. Ele se aproxima de Saburo e cavalga em suas costas. Por outro lado, Iruma é pego por um bando de monstros pássaros enquanto eles voam em direção ao ninho para almoçar com ele. Mas então ele cai no ninho do Guardian of the Valley. Lá, ele vê o bebê, que está com o pé machucado, e se oferece para ajudá-lo, remendando-o com um pedaço de pano. Iruma tenta ganhar a confiança do bebê cortando sua mão e mostrando como ele quer remendar sua perna enrolando um pano sobre ela, e o bebê concorda. Mas quando Iruma tenta embrulhá-lo, uma gota de seu sangue cai na ferida e cura o pássaro imediatamente. Isso deixa o pássaro muito feliz, e ele se oferece para levar Iruma até o objetivo final em suas costas. O pássaro acaba levando-o até sua mãe, que por acaso é a guardiã do vale. Eles encontram o guardião em uma batalha contra Saburo, e Iruma percebe que o guardião planeja dar o golpe final em seu colega de classe. Ele pula entre eles e diz ao guardião para parar, e o bebê pássaro explica tudo para sua mãe, e os dois acabam se curvando para Iruma em agradecimento. Eles então levam os dois para a linha de chegada e voltam para a área de partida. Por outro lado, vemos Alice chegar em primeiro lugar, Carla em segundo, e todos esperando por Iruma e Saburo no final. E os dois acabam chegando montados nas costas do guardião, que surpreende a todos e fica em último lugar. Depois, Kalego traz a coruja de classificação para os alunos se classificarem. Ela observa e dá notas imparciais. Alice obtém a maior nota, Dalit, 4ª posição. Carla e Jess recebem a 3ª, Gimel. Saburo ganha o distintivo de 2ª categoria com outros demônios, e Iruma tira um anel dourado que fica preso à sua mão. O anel invoca uma criatura sombria que solta um grito alto que alerta até mesmo Sullivan. Ela então começa a sugar o poder mágico de qualquer um que tente se aproximar, e Kalego decide cortar a mão de Iruma para a segurança dos outros alunos. Mas, nesse momento, Sullivan chega e enche o anel com sua própria magia, e explica que ele se chama Ring of Gluttony, Anel da Gula, e que é totalmente seguro, desde que esteja cheio de energia mágica. O anel armazena mana para feitiços maiores, e ele ri ao ver Iruma recebendo o anel em vez do distintivo. Iruma fica no posto mais baixo de Alif, mas vira notícia por completar a corrida nas costas do guardião e receber o anel. No dia seguinte, após a classificação, eles assistem às aulas, e Kalego aconselha todos. Iruma diz a todos para serem respeitosos e não causarem problemas aos outros.
Assim, Iruma passa por várias lições e chega à aula de botânica demoníaca, onde a professora ensina a fazer um balão de flores com magia. Ela pede que imaginem a flor desejada, e todos criam flores estranhas, incluindo Kamui, um cérebro de pássaro, verdadeiro homem de cultura. Iruma pensa consigo mesmo que também gostaria de ter cultivado uma bela flor se tivesse magia, e coloca a mão com o anel sobre a planta, e para sua surpresa, faz com que o broto se transforme em uma gigantesca árvore de sakura. Sullivan o chama e explica que, graças à energia mágica que ele armazenou em seu anel, ele agora pode usar magia. E Iruma deseja que ele soubesse disso antes. Depois disso, ele vai ajudar os faxineiros a limpar a bagunça causada por sua árvore gigantesca, que rompeu o muro. Telhado do prédio. Vemos o conselho estudantil falando sobre Iruma e conhecemos seu líder, a Mary, filha de uma das 13 coroas. Descobrimos que os demônios acham que humanos são superstição. Mas a Mary suspeita que Iruma é humano, e acredita que poucos demônios sabem da existência real dos humanos. Ela entra no quarto e descobre uma sala secreta cheia de textos do reino humano. São passados de geração em geração e chamados de mangás. Ela começa a ler um chamado First Love Memories, e mesmo sem entender todo o texto, se interessa bastante pelo romance. Mais tarde, ela encontra Iruma, e ao lembrar do mangá, começa a fazer comparações, pensando que ele quer fazê-la sentir-se bem. Alice se apaixona por ele, e pensa que ele deve ser um humano, como ela havia suposto. Ela começa a entrar em pânico, e pensa que, como presidente do conselho estudantil, deveria entregá-lo às autoridades legítimas, e fazê-lo voltar ao mundo humano. Mas então, o volume do mangá cai debaixo de sua camisa, e Iruma o pega. Ele percebe o mangá e diz que foi um dos editores durante a produção, e que gosta muito dele, o que deixa Mari ainda mais interessada. Depois de confirmar que ele consegue ler a linguagem humana, ela o arrasta para seu quarto e o faz ler o mangá para ela durante um chá e lanches. Dessa forma, eles se tornam bons amigos, e ela até coloca o número dela no telefone dele e diz para ele encontrá-la sozinho depois das aulas para as sessões de mangá. Depois disso, Iruma sai e percebe todas as mensagens e chamadas perdidas de Alice, que lhe diz que o conselho estudantil estava procurando por ele e que o presidente quer conversar com ele. Ele se pergunta quem é o presidente do conselho estudantil e vai para casa. No dia seguinte, Ópera pergunta a Iruma se ele quer voltar ao mundo humano. Se quiser, precisa se formar com alta classificação. Ao ouvir isso, Iruma reflete se realmente quer voltar à sua antiga vida. Mais tarde, ele deixa Alice e Carla para encontrar a Mary após a escola, o que as irrita. Elas começam a segui-lo e se perguntam sobre a presidente do conselho estudantil. Iruma e a Mary discutem sonhos e ambições. A Mary quer tornar o reino dos demônios um bom lugar e que todos tenham orgulho de ser demônios. Ela também quer trabalhar em uma loja de flores e bolos. Depois, pergunta a Iruma sobre seus sonhos, fazendo-o refletir. Enquanto isso, Carla decide entrar e tirar Iruma dali, pois acha que a Mary está tentando roubar Iruma dela. Alice luta contra ela e a detém, enquanto a Mari consegue convencer Iruma a se esforçar para se tornar uma aluna melhor, subindo de nível. Nesse momento, Carla consegue entrar e o arrasta para longe. Iruma pensa na sugestão de Amari e se pergunta se essa é a coisa certa a fazer para ele. Já que ele é um humano e não quer se destacar, ele decide continuar como sempre, por enquanto. E isso irrita muito Carla, pois ele passa cada vez mais tempo com a Mary e não brinca com ela. Ela reclama com Saburo sobre isso, e como ele é o musculoso que é, ele cita uma frase do guia, como se tornar um rei demônio, enquanto levanta alguns pesos e diz que um demônio deve pegar de volta o que lhe pertence se outra pessoa tentar roubá-lo. Ele sugere que ela use seu charme feminino e faça com que Iruma cumpra suas ordens, e Carla parece gostar desse plano. Com isso, ela decide fazer a aula de sedução para mulheres de Mizrami, e Alice sente pena dela, pois acha que ela não sabe ler direito e decide circular a opção sem saber. De qualquer forma, Carla vai para a aula, e a Hamed Sensei usa sua magia para ver o fascínio sensual delas, e descobre que Carla é tão inocente quanto um bebê. Com apenas 2% de charme feminino, ela lhe dá várias revistas e livros especiais escritos por Jiraiya Sensei, de Naruto, e diz para ela estudar. Carla lê tudo o que pode e tenta usar as técnicas em Iruma, mas acaba fazendo papel de palhaça. Por fim, o professor lhe diz que esse curso não é para ela, e que se ela realmente quiser fazer com que alguém se apaixone por ela, pode optar por usar essa poção especial que ela preparou. Carmel olha para ele, diz que não precisa dele e sai. Infelizmente, ela sente pena de si mesma e se lamenta enquanto rola perto da margem de um rio. Mas então, Iruma se aproxima dela e diz que uma garota não deveria ficar na rua até tão tarde, o que a deixa muito feliz. Saber que Iruma a vê como uma garota lhe dá um pouco mais de moral, e ela diz a ele que vai fazer com que ele se apaixone perdidamente por ela, e depois foge com ele, como de costume, jogando seus jogos idiotas. Enquanto isso, Rion Sensei olha para ela e fica feliz ao ver que sua porcentagem subiu para 10%. Por outro lado,
Iruma decide subir na hierarquia e conta a Alice e Carla sobre sua ambição. Ele diz que quer tentar o segundo escalão por enquanto, e isso deixa Alice muito feliz. Ele as leva para a quadra de treinamento subterrânea e explica que o exame de subida de nível está chegando em uma semana, e que, antigamente, era decidido por uma guerra em que os participantes eram divididos em 2 grupos. A equipe da Sullivan está defendendo 2 castelos, e seu objetivo seria conquistar o outro castelo e derrotar seus inimigos. Mas, devido ao alto custo e à taxa de baixas desse método, eles passaram a se acertar mutuamente com essa bola especial. Dentro dessas metades marcadas por linhas, eles começam o treinamento e Iruma rapidamente percebe que estão apenas jogando queimada e se sente feliz por não ser algo que ameace a vida, mas então seus colegas de classe se juntam a ele e mostram como seria o jogo real, e ele rapidamente descobre que não tem chance, já que todos estão usando feitiços mágicos e arremessos insanos para esmagar o crânio. Todos dizem a ele para se animar e se oferecem para ajudá-lo a treinar, e isso marca o início da sessão de treinamento de dodgeball de Iruma. Ele continua treinando por quase uma semana, com Sullivan e Opera treinando-o em casa, e ensinando-lhe um feitiço especial que invoca um dragão ardente e atira em tudo, em seu caminho. Iruma diz que só quer ser capaz de pegar a bola para poder atacar sem machucar ninguém, e Sullivan o ajuda lançando um feitiço de fortalecimento físico em suas mãos. Por fim, Iruma consegue pegar a bola e deixa o avô e a Opera muito orgulhosos. Com isso, chega o dia da partida de queimada, e Kalego monta o palco com as regras e atua como árbitro. Ele divide todos os alunos em 2 equipes, e Alice e Iruma acabam em equipes opostas. A partida começa, e Iruma consegue se esquivar de todas as bolas, enquanto Alice destrói todos os outros do lado de Iruma. Saburo e Carla fazem o possível para limpar a equipe oposta também. Mas, no final, o jogo se resume a um 1 contra 1 entre Iruma e Alice. Alice se pergunta se deveria deixar Iruma vencer a partida, mas depois percebe que isso seria um insulto a todo o trabalho árduo que ele fez em seu treinamento na semana passada e decide, para ir com força total. Ele lança a bola com um feitiço de fogo em direção a Iruma, que corre para frente e a pega. A bola o empurra para trás, mas antes que possa derrubá-lo do ringue, Iruma usa o impulso da bola para virá-la, e a lança de volta em Alice, acertando seu ombro e vencendo a partida. Kalego aprova essa vitória, e diz que, se Alice tivesse sido branda com ele não teria aprovado sua Copa Rank. Mas, considerando que os 2 realmente deram tudo de si, ele promove Iruma a 2º nível. Depois disso, todos comemoram e Iruma agradece a todos, incluindo Opera e Sullivan. No dia seguinte, a turma dos Misfits é apresentada ao novo professor de familiares, Robin. Robin explica que perdeu o primeiro dia por estar ocupado com os preparativos e por ter perdido a noção do tempo. Ele então começa a aula fazendo com que todos invoquem seus familiares e elogia Alice e Savro por terem feras tão fortes sob seu comando. Ele também olha para Clara por causa de seu familiar único, que parece ser o responsável pelo relacionamento deles, e então se volta para Iruma e pede que ele convoque seu parceiro também. Iruma se sente nervoso em convocar Kalego, mas Robin insiste e faz com que ele convoque o lindo Bird mesmo assim. Acontece que Robin não sabe que Kalego é o familiar, e faz com que ele e Iruma passem por uma série de exercícios para criar confiança mútua e criar laços entre eles. Em um primeiro momento, Kalego se opõe à ideia, mas como é um professor íntegro, diz a Iruma que vai participar e que ele deve tirar a nota mais alta na matéria, não importa o que aconteça. Enquanto isso, Alice e Scabro brigam por causa dos pés de seus familiares, mas Kalego derruba os 2 com um único golpe, e os repreende por causarem problemas aos outros. Em seguida, ele se refere a Robin e lhe diz que eles devem respeitar seus familiares, e que eles não são seus animais de estimação ou escravos. É preciso ter confiança. Descobrimos que Kalego escreveu o livro que Robin usou para aprender sobre familiares. Após a aula, todos vão à cafeteria e Iruma se pergunta o que fazer. Ele pensa se deve subir no ranking. Alice explica que recrutadores buscam alunos do primeiro ano. Batalhadores são importantes e têm exames especiais de classificação. Após ouvir tudo, Iruma percebe que os Battlers são como clubes escolares humanos e se pergunta a qual deve se juntar. Então, veteranos entram correndo, distribuindo pôsteres e pedindo para se juntarem aos seus Battlers. Eles fazem testes e demonstrações, pois têm apenas 66 minutos diários. Nessa temporada, Iruma percorre e testa vários desses clubes com Carla e Alice, e até é convidado por Ameri para fazer parte do conselho estudantil. É também nesse momento que ele descobre que ela é a presidente do conselho estudantil. Durante essa busca, seu anel repentinamente é atraído por algo e o arrasta a uma velocidade vertiginosa. Isso acaba fazendo com que ele colida com um aluno sênior, que apesar de ser sênior, está apenas na 2ª posição e é membro do Magical Apparatus Battler. Ele parece estar sempre com a saúde ruim e tem muito menos energia mágica. Seu colar é feito do mesmo metal que o anel de Iruma, e ele diz que deve ser por isso que se sentiu atraído por ele. Ele se apresenta como um aluno do 3º ano da escola chamado Kiryu, e explica que seu sonho é criar itens mágicos que permitam que demônios com menos energia mágica também possam usar magia, o que inspira Iruma.
Depois disso, o recrutamento continua por mais alguns dias, com Iruma ainda inseguro sobre qual batalhador ele quer se juntar. Durante esse tempo, Sullivan configura seu anel para ajustar a quantidade de energia mágica que sai e lhe dá 3 níveis de força. Ele também ensina a Iruma alguns feitiços fortes, e diz que ele deve usá-los somente quando estiver em perigo real. No dia seguinte, Iruma vai testar mais alguns Battlers, incluindo o Reading Battler e o Dodgeball Battler, mas decide contra eles. Em seguida, ele se depara com o Sênior de antes, mais uma vez, do lado de fora da batalha de aparelhos mágicos, quando uma explosão abre a porta. Iruma cuida do pobre rapaz e se apresenta antes de perguntar sobre sua batalha. Kiryu explica que ele cria itens mágicos e lhe mostra o laboratório. Ele lhe mostra uma bola mágica, uma boneca de papel e um monte de outras coisas, mas, devido à falta de energia mágica, todos param de funcionar rapidamente. Ele então lhe mostra o protótipo de sua obra-prima, na qual vem trabalhando há algum tempo, mas diz que o núcleo de energia precisa ser consertado. Mesmo assim, Iruma olha para as peças, e como o gênio trabalhador que é, junta tudo em pouco tempo, e explica que teve de consertar e construir todo tipo de coisa para sobreviver em sua terra natal, e é por isso que ele é inteligente com essas coisas. Usando o núcleo, Kiryu liga sua máquina e mostra como ela pode aumentar significativamente a potência de uma pessoa. Ele então demonstra isso usando uma bola de luz mágica. Mas diz a Iruma para ficar quieto, pois os demônios de alto escalão definitivamente não gostariam de ouvir sobre tal dispositivo. Ele diz que é o único membro desse clube e que ninguém mais se interessa por isso, mas Iruma se oferece para se juntar a ele, e isso o deixa muito feliz. Ele também traz Alice e Carla para participar da batalha, fazendo com que Kiryu caia inconsciente de felicidade. Mais tarde naquele dia, Iruma vai ao encontro de Ameri, que estava se preparando para aceitá-lo no conselho estudantil. Mas quando ele revela que se juntou a outro batalhador, ela fica muito triste, e ele acaba tendo que explicar tudo a ela por 2 horas. Por outro lado, vemos Sullivan e as outras 13 coroas realizando reuniões sobre quem será o próximo rei demônio. Os membros inferiores discutem sobre quem é mais digno de assumir a posição, enquanto os 3 demônios principais, incluindo Sullivan, Belial, Iruma e Levi discutem por que não querem ser o rei demônio. No final, eles empurram a questão para Sullivan, mas ele diz que quer ver seu novo neto crescer e gostar de estar com ele, o que os leva a discutir sobre quem tem o neto mais bonito. Por fim, eles terminam a reunião sem decidir nada, mas antes que Sullivan possa sair, o pai de Ameri, Henry, entra e mostra um mandado a Sullivan, dizendo que ele está preso por atravessar ilegalmente para o reino humano e o leva para a cadeia. Sullivan liga para casa e diz à Ópera que não voltará por algum tempo e que deve cuidar de Iruma. Ele diz que Iruma deve estar muito preocupada com ele e que não vai nem comer, mas Ópera o tranquiliza dizendo que o neto já jantou e está jogando videogame no PlayStation depois do jantar. No dia seguinte, Iruma e os outros se preparam para a festa dos Babblers, que é como o Dia dos Pais no mundo humano. Os alunos passam a noite na escola, e suas famílias os visitam no dia seguinte no evento, para ver o que eles estão aprendendo na escola. Todos montam barracas e estandes, e organizam uma exposição para os pais, o que deixa todos muito animados e nervosos ao mesmo tempo. De volta à escola, Sullivan nomeia Kalego como presidente interino, e permite que ele cuide das coisas em sua ausência. Kalego se pergunta por que a patrulha da fronteira teria prendido Sullivan assim de repente, e diz que algo cheira mal, e que eles devem manter a guarda alta durante a festa dos Battlers. Por outro lado, Iruma tem a ideia de criar fogos de artifício para a apresentação daquele dia, e compartilha essa ideia com Kiryu e outros. Ele até pede ajuda a Temari, que lhe empresta um volume de mangá com fogos de artifício, para mostrar aos outros. Eles trabalham juntos, e descobrimos que Kiryu pode criar barreiras mágicas, por isso sobreviveu. Fazem experimentos, criam fogos de artifício, e comemoram com uma guerra de travesseiros na festa do pijama. Contam histórias de terror, e Kiryu agradece por se juntarem como lutadores. Depois, ele vai falar com seu antigo senpai. Mas na verdade, fala com um dos 13 coroas chamadas Bull, estão contra Sullivan. Foi ele quem avisou a patrulha da fronteira sobre a passagem de Sullivan para o reino humano, e está planejando destruir Babbles na sua ausência. Ele diz a Kiryu para se certificar de que a máquina esteja pronta para o evento, e também vemos Kiryu seguindo os passos de Aizen e Kabuto, ao revelar sua verdadeira natureza com um penteado para trás. O dia seguinte marca o início da festa dos Battlers, e os professores anunciam que deixarão os pais entrarem. À noite, os alunos têm até lá para finalizar tudo. Anuncia as recompensas para os 3 primeiros. Prêmio principal é classificação dupla para o capitão e única para os outros. Isso empolga todos e começam a trabalhar. Alice, Carla e Iruma montam o stand e preparam o canhão de fogos. Elas se perguntam onde está Kiryu, e Iruma vai procurá-lo. Ele acaba encontrando-o dentro de uma sala secreta no prédio da escola, graças ao anel que atrai para o colar. Sua chegada surpreende Kiryu, pois ele estava ocupado montando sua máquina para lançar um ataque à escola à noite. Mas ele disfarça rapidamente e diz a Iruma que essa é sua base secreta, onde ele aprecia a vista de cima, e isso o ajuda a se acalmar.
Iruma diz que entende esse sentimento, e diz que fará o possível para que eles vençam a festa dos batalhadores, para que Kiryu possa se classificar. Depois disso, todos voltam para baixo e terminam de montar o canhão de fogos de artifício com a concha. Depois disso, todos andam por aí para ver que tipo de barracas e atrações os outros lutadores montaram e aproveitam o evento com muita comida e exibições malucas. Depois de caminhar por algum tempo, eles percebem que a hora da festa está se aproximando e decidem fazer as verificações finais e decidir quando lançarão os fogos de artifício. Enquanto planejam, Alice acende o canhão por acidente. Todos se abaixam, mas nada acontece. Olham no canhão e veem que falta a cápsula. Perguntam-se onde está Kiryu, que volta à sala secreta com a concha e penteado liso. Ele diz que já era hora, rompe o lacre no colarinho e libera sua energia mágica. A pressão dessa liberação choca todos, até Sullivan, detido no escritório da patrulha. Kiryu lança um feitiço de barreira na escola, criando um labirinto para conduzir os alunos a um local. Alunos e professores percebem que as barreiras surgem por toda a escola e notam que os outros dois estão sendo atacados. Ao ver isso, a Mary diz ao conselho estudantil para garantir que os alunos não entrem em pânico, pois isso resultaria em um caos desnecessário e causaria mais danos. Kalego usa o feitiço do Devicon para se conectar ao News Battler e diz ao professor de lá para anunciar que eles prepararam um jogo para os alunos e que todos devem se reunir na praça central. Os vencedores serão recompensados com um prêmio especial, e isso acalma a situação por enquanto. Por outro lado, ele diz aos outros professores para procurarem o autor do feitiço e se pergunta quem poderia ter feito isso. Ele diz que, para lançar tal feitiço, é preciso ser, no mínimo, um demônio Yad de nível 9 ou 10. E talvez seja por isso que Sullivan tenha sido detido, para que ele não possa quebrar esse feitiço. Depois disso, ele usa um forte ataque de relâmpago e rompe as barreiras em seu caminho, mas elas se reparam após alguns segundos. Ele faz com que Robin o siga até a sala de registros da escola e examina todos os registros para descobrir todos que podem usar a magia de barreira. Eles acabam chegando ao perfil de Kiryu e anunciam que ele é o principal suspeito. Enquanto isso, Iruma, Alice e Carla descobrem que as barreiras são muito parecidas com as que Kiryu usa. E considerando que ele desapareceu com uma concha de repente, deve ter algo a ver com ele. Alice diz que se ele está por trás de tudo isso, então ele deve estar planejando isso há muito tempo. Iruma diz que ele pode saber onde está, mas eles terão de encontrar uma maneira de contornar as barreiras. Alice diz a Carla para criar uma grande folha de papel e desenha todo o mapa da escola de memória e diz que ele estava no prospecto. Carla diz que pode criar os bonecos de papel que viu no laboratório de batalha de Kiryu, e Alice usa sua magia para espalhá-los e usá-los para descobrir onde estão todos as barreiras eram. Com isso, eles ajudam Iruma a passar por todas elas, e ele acaba chegando à parede da porta secreta onde está Kiryu. Ele pressiona o botão e tenta abrir a porta atrás dele, mas Kiryu o impede de alcançá-la com uma barreira. Iruma tenta passar por ela, e de repente, a barra desaparece, e a porta se abre, fazendo com que ele caia lá dentro. Ele olha para Kiryu e pergunta se a magia da barreira era dele, e por que ele estava fazendo isso. Kiryu confirma sua suspeita e explica que está reunindo todos em um só lugar para que possa explodi-los ao lado da escola. Iruma olha para sua cara de bobo e pergunta por que ele quer fazer isso, e Kiryu decide contar sua história. Ele revela que nasceu em uma família de demônios de alto nível, conhecida por suas barreiras e alta quantidade de energia mágica. Infelizmente para ele, nasceu com uma quantidade muito pequena de energia mágica, e isso causou a morte de sua família, inclusive de sua mãe. A escola se afastou dele e o colocou em uma escola disciplinar, onde o espancavam e intimidavam diariamente. Um dia, uma garota de cabelos prateados se aproximou e se ofereceu como parceira. Ela era gentil, brincava com ele e o chamava de fofo. Mostrou-lhe o amuleto da sorte da avó e deixou que ele o tocasse. Mas um dia, um grupo de valentões pegou os dois e jogou o amuleto da sorte dela no rio. No último momento, ele usou sua magia para salvar o amuleto, mas devido à sua fraqueza, a barreira se desfez e o amuleto se perdeu no rio. Naquele momento, ele olhou para a garota e viu a expressão de total desespero em seu rosto. Ela deixou a escola depois daquele dia, mas ele ficou. Ele então diz que quando viu a expressão dela e a injustiça na sociedade, seu coração se encheu de emoções. Todos pensamos que ele deve ter ficado mal e com raiva dos valentões. Mas ele revela que, ao ver o desespero dela, quase se sentiu como uma garota do Food Wars comendo algo delicioso. Ele explica que renasceu como um sádico que gosta do desespero alheio. Depois disso, continuou buscando essa emoção. Acabou em Bábulis, onde conheceu Bol, que o treinou e orientou corretamente, a forma certa de viver como um demônio. Ele diz que demônios espalham caos e desastre, ao contrário daqueles sorridentes no fundo, e quer destruir a escola para ver suas caras tristes e se divertir. Ele pensa que Iruma já se entregou ao desespero. Mas, surpreendentemente, Iruma se levanta como um Giga Shed e começa a remover a carcaça da máquina prestes a explodir.
Ele fala que teve uma vida difícil e aprendeu a resolver problemas sozinho e seguir em frente. Assim, salvará todos e mostrará os fogos de artifício. Ele abre a porta e lança a concha no ar com um feitiço, mas é parada pela barreira mais forte da escola. Kiryu diz que só alguém do nível de Sullivan poderia atravessá-la. E Iruma usa o feitiço que Sullivan lhe ensinou a usar apenas em emergências, liberando todo o poder de seu anel, rompendo a barreira e fazendo a concha explodir na forma de belos fogos de artifício, fazendo Kiryu chorar de desespero. Enquanto tudo isso acontece, Caligo e Robin vão até o telhado, e Robin usa sua habilidade mágica especial para atirar uma flecha em direção ao escritório da patrulha de fronteira, com uma mensagem para Sullivan. Sullivan se levanta imediatamente após receber a mensagem e diz que voltará para a investigação mais tarde e manda todos se sentarem, liberando sua pressão demoníaca insanamente poderosa. Depois disso, ele voa em direção à escola e observa os fogos de artifício explodindo. A enorme explosão faz com que pequenas bolas de fogo caiam sobre o público, mas Sullivan salva todos eles parando o tempo e movendo todas as bolas de fogo para a lateral da escola. Depois disso, ele se reúne com todos os professores e vai capturar Kiryu e entregá-lo às autoridades. Antes de ir embora, Kiryu diz a Sullivan para entregar uma mensagem a Iruma por ele, e pede que ele agradeça a Iruma em seu nome, dizendo que o rosto de desespero que ele viu em seu próprio reflexo, no momento em que destruiu a barreira, foi realmente o melhor que ele viu em sua vida, e que ele realmente se divertiu brincando com ele. Depois disso, a patrulha da fronteira leva Kiryu embora, e Sullivan acorda Iruma e o leva até a janela, onde ele diz a todos que os fogos de artifício foram obra de seus batalhadores. Com isso, na noite anterior ao fim da festa, e ao início do dia da família, conhecemos a família de Carla e a mãe de Alice, bem como a irmã mais nova de Sabro. Sullivan e Opera acompanham Iruma. Na festa, e pela primeira vez em sua vida, Iruma se sente genuinamente abençoado por ter uma família que se preocupa com ele. Após o evento, todos votam e chega a hora de anunciar os vencedores da festa. A Succubus Babbler ganha o terceiro prêmio e recebe uma runa de luxo para suas atividades. O segundo prêmio vai para o novo Magic Babbler, e ele recebe 1 ano de água da banheira de Drake para pesquisas futuras. E finalmente, o primeiro prêmio vai para o Broadcast Babbler, que perseverou em situações inesperadas e continuou transmitindo por 2 dias sem parar. O capitão do Battler sobe 2 fileiras, enquanto os outros membros também ganham 1 a mais em suas fileiras como recompensa. Com isso, a festa do Battler chega ao fim, mas Caligo interrompe todos e anuncia que, devido a circunstâncias inesperadas, desta vez eles darão outro prêmio especial a outro Battler que coloca suas vidas em risco para proteger o corpo estudantil. Ele então chama o Battler do aparelho mágico para se apresentar, e Alice e Carla escolhem Iruma para receber o prêmio. Caligo aconselha cuidado e confiança nos superiores e professores. Depois o promove a Three Gimel. Todos comemoram e tudo volta ao normal. Iruma lê mangá com a Mary e brinca com Alice e Carla. Um dia, a Mary vê seu pai na escola e interrompe a leitura. Iruma sai perguntando-se qual poderia ser o motivo, mas então ele percebe que alguém o está seguindo, e que não é outro senão o próprio Henry. Os dois saem e se sentam nos bancos para conversar, e Henry lhe conta como conheceu um humano e se certificou de que eles voltassem para o mundo deles em segurança. Ele cuidou de toda a papelada e apagou a memória deles do mundo inferior, e, em seguida, diz a Iruma que, se ele precisar de ajuda, é só dizer a ele. Irumu tenta se fingir de burro e diz que não sabe nada sobre demônios, mas nesse momento, a Mary aparece e apresenta Henry como seu pai. Ela então elogia Irumhuma e o apresenta ao pai dela como um grande demônio, o que o deixa ainda mais curioso. Quando Henry pergunta como eles se conhecem, a Mary diz que eles costumam conversar e tomar chá depois das aulas, e para manter seu segredo sobre a leitura do texto sagrado proibido transmitido por sua família, ela diz que eles conversam sobre amor e relacionamentos. Isso faz com que Henry perca a cabeça ao pensar em Iruma, levando sua filha para longe dele, e ele começa a agir como um louco. A Mary o agarra e corre para a enfermaria, enquanto Alice e Carla entram em cena e começam a conversar com Iruma sobre Kiryu, e como elas estarão ao seu lado se ele precisar conversar sobre qualquer coisa. Depois disso, Irumu volta para sua classe com elas, e pensa que vai se certificar de que ninguém descubra que ele é um humano, para que possa continuar com essa vida feliz. Alguns dias depois, Iruma aprende sobre o conceito de Dem Idols com seus colegas de classe, enquanto eles conversam sobre o próximo show do dia para a noite da popular Dem Idol Hoshi no AI. Quero dizer, Kuromu. Alice explica que todos os demônios têm um medidor de estresse que determina seu ciclo maligno. De vez em quando, esse medidor de estresse atinge sua capacidade máxima e faz com que os demônios façam coisas malignas para liberar seu estresse reprimido. Os demônios se divertem com esportes e videogames. Eles também gostam de shows engraçados com canto e dança, aliviando o estresse do público que os aplaude. Kuromu é um ídolo popular da Dem, famoso por sua fofura. Seus shows estão sempre lotados, e os ingressos são vendidos por loteria devido à alta demanda.
Às vezes, os shows também promovem encontros e saudações, onde os vencedores sortudos podem ter a chance de conhecer Kurumu pessoalmente. Nesse momento, o Broadcast Battler faz um anúncio e chama Iruma e seus amigos para irem à sua sala. Lá, o líder dos Broadcast Battlers dá a eles 3 ingressos para o próximo show de Kurumu, e revela que eles os conseguiram por meio de um amigo, e que essa é a maneira de compensar o fato de terem sido os vencedores da festa dos Battlers, como certamente teriam feito. O que ele achava que seria melhor se eles tornassem públicas as ações de Kiryu e suas contribuições. Iruma e os outros aceitam alegremente e decidem ir ao show. Por outro lado, vemos Kurumu em sua sala nos bastidores após uma apresentação, tirando a peruca e colocando os óculos para revelar sua verdadeira identidade, como uma das colegas de classe de Iruma, Kurori. Ela sente muita inveja de Iruma, já que ele tem sido o centro das atenções no Reino dos Demônios recentemente, com todas as suas travessuras. Nascida em uma família de magos de gelo, famosa por sua frieza. Desde pequena, sua beleza sempre foi admirada. Ela decidiu ser uma ídolo da DEM, escolha admirada por sua determinação e charme. Com dedicação, ela se prepara para a grande apresentação. No palco, vê Iruma na plateia, aumentando sua curiosidade e desejo de impressioná-lo. Depois disso, Iruma acaba ganhando a loteria do encontro e consegue ter uma sessão individual com ela em sua sala nos bastidores. Lá, ele acaba reconhecendo-a como sua colega de classe e revela que seu jeito jovem e único de colocar os polegares dentro dos punhos a denunciou junto com seus óculos, seu Ice Magic e a agenda que ela lhe mostrou. Isso a deixa muito surpresa e ela se pergunta se Iruma é realmente seu fã. Iruma diz que realmente a admira por ser capaz de não se destacar quando quer, enquanto ele se destaca mesmo quando não quer. E isso a deixa muito brava, pois ela acha que Iruma é melhor do que ela em atrair os holofotes. Mesmo sem tentar, ela usa sua magia para congelá-lo. Mas a sobrecarga faz com que ela desmaie e tenha uma febre grave. Iruma tenta cuidar dela e chama seu gerente. Ela diz que, se isso continuar, Karori não conseguirá chegar a tempo para sua próxima apresentação, e para curá-la, será necessário que alguém da família dela venha até aqui, e dada a distância em que moram, levará horas até que consigam chegar. Ela ainda acrescenta que seus fãs ficariam desapontados com o quanto isso prejudicaria Krori. Mas Iruma diz a ela para não se preocupar, e liga para suas amigas Alice e Carla e pede ajuda. Ajuda. Todos decidem formar uma rápida banda de ídolos do Den para apoiar Kuromu e Crossdress, com a ajuda da magia de Carla, e agitar o palco com seus movimentos insanos de dança demi. Depois de algum tempo, Kurori volta a si e recebe a notícia de que seus pais vieram para curá-la e disseram que estariam torcendo por ela em casa. Como de costume, Kaori sorri e sai correndo para enfrentar seus fãs desapontados. Mas então, ela se surpreende ao ver Iruma e seus amigos arrasando na pista de dança. Isso a deixa com ciúmes e empolgada ao mesmo tempo. Quando ela volta a se arrumar e entra no palco no meio da apresentação e conclui o show com um hit. Depois desse show bem sucedido, ela agradece a Iruma e diz que não perderá para ele em termos de garantir os holofotes, e acrescenta que espera que eles continuem amigos daqui para frente. Iruma concorda, e todos voltam às suas rotinas, com todos falando sobre o misterioso grupo de ídolos da DEM, que apareceu no palco com Kuromu em seu último show. Depois desse dia, Iruma volta a pensar no que Henry lhe disse, e se pergunta se realmente quer voltar ao mundo humano. Ele passa os próximos dias pensando profundamente sobre esse assunto, o que deixa Elise e Carlo muito preocupados com ele. Eles acham que ele está se sentindo mal e decidem animá-lo cozinhando comidas deliciosas para ele. Os dois passam os dias seguintes refinando suas técnicas de culinária, e por fim, criam alimentos feitos com. O homem que usa um anel de ouro é muito amoroso, mas não é muito habilidoso, e ele apresenta esse anel ao Iruma para que ele faça um teste. Iruma realmente aprecia os pratos e sugere que experimentem o prato do outro, decidindo que é melhor declarar um empate. Iruma aceita sua nova vida entre os demônios e toma a decisão de permanecer lá. Na manhã seguinte, Sullivan recarrega o anel com magia e o envia para a escola na companhia de seus amigos. Na sala de aula, Kalego diz que eles devem se preparar para o exame de fim de período e que não devem incomodar nenhum professor. Depois disso, todos vão para a próxima aula, onde Irumu aprende a magia de transformação Cherubusou, que permite que ele transforme um sapo verde em um Gigashed africano. Ele acha que se conseguir dominar a magia, vai se divertir muito e esfrega seu anel enquanto caminha pelo corredor. Mas, de repente, o espírito sombrio que reside em seu anel aparece, e ele se pergunta por que ele apareceu como Sullivan. O espírito foi alimentado hoje cedo. Desta vez, o espírito responde, mas, surpreendentemente, nem ele sabe como conseguiu. Iruma corre para um cômodo, e ambos pensam na causa disso. Então, o espírito diz que queria repreendê-lo por não usar magia, como um idiota. Se continuar assim, não deixará usar a magia do anel. Ele então lhe diz para melhorar o controle de sua magia, ensina-lhe o básico, e faz com que ele use o feitiço Cheruzal nele, para fazê-lo parecer um mini-demônio humano. Ele se chama Alicred, e diz a Iruma para chamá-lo de Ali. Depois disso, Ali faz com que Iruma pratique seu feitiço, e o faz transformar seu uniforme. Enquanto isso,
Vemos a Mari olhando para o pôster com Iruma e Kuromo travestidos, e se pergunta por que o ídolo misterioso se parece tanto com Iruma. Ela então pensa que Iruma nunca se vestiria daquela maneira e sai para patrulhar. Mas então, ela se depara com Iruma com seu uniforme transformado em um uniforme feminino com babados. Isso a deixa vermelha, e ela foge pensando que ele é gay. Depois disso, Iruma fala com Eli para que ele se mostre para Mary para esclarecer a confusão. Mas ele diz que é um fenômeno desconhecido, e que se as pessoas o descobrissem, ele seria despedaçado e fariam experimentos com ele. E diz que ele deveria saber que é raro entre os demônios. Parece que sim. Iruma concorda e decide perguntar a Sullivan sobre o fato de um espírito que vive no ringue poder falar. Mas ele acha que Iruma está com febre e faz com que Opera lhe dê chá e comida deliciosa e o coloca para dormir. No dia seguinte, Iruma vai à biblioteca, e eles rastreiam todos os eventos que aconteceram desde que ele recebeu o anel, e descobrem que Ali começou a ganhar consciência na época em que ele se classificou para apostar. Eles concluem que talvez consigam descobrir mais se Iruma se classificar e fizer disso seu próximo objetivo. Com isso, eles encerram o dia. Mas então, Iruma se dá conta de que nunca foi esclarecer o mal-entendido com a Mary. Essa confusão continua, e a Mary decide ela mesma colocar Iruma de volta em forma. Enquanto fazia suas tarefas no conselho estudantil, ela percebe que o Battler de Iruma precisa de um demônio do terceiro ano, ou do terceiro nível de Dalith, de acordo com as regras da escola. Ela chama Iruma, e diz a ele que a batalha será suspensa, até que eles cumpram os requisitos. Durante esse período, eles devem participar de outras batalhas, e obter a aprovação deles, e também podem colocar a batalha em funcionamento dessa forma. Alice é colocada na nova Battler mágica. Carla é entregue a Battler do videogame para ser babá. Enquanto a Mary leva Iruma para o conselho estudantil, pois ela também é uma Battler. Depois disso, ela o faz passar pela dura rotina que todos os membros seguem como cães militares. E Iruma consegue ver de perto um lado mais confiante e admirável de Ameri, em contraste com seu lado mais feminino durante as sessões regulares de leitura de mangás. Um dia, enquanto fazia sua ronda, a Mary recebe uma mensagem do batalhador da transmissão para ir à sala número 3. E quando vai até lá, é emboscada por um cara misterioso que a borrifa com algum tipo de perfume com infusão de feitiço, e faz com que, para que ela caia. Logo o conselho estudantil fica sabendo disso e vai procurar a Mary, encontrando-a caída no chão. Quando ela se levanta, parece muito lenta, tímida e calma, ao contrário de sua personalidade normalmente ousada e confiante. Ela pede um uniforme mais conservador e age de forma doce e suave com seus colegas, o que deixa todos preocupados. O conselho estudantil também gosta dela assim, porque ela não os sobrecarrega como um gerente de empresa negro, mas eles também se preocupam com sua eficácia, como presidente do conselho estudantil. Com isso em mente, eles começam a procurar o culpado que a chamou para a sala número 3, e vão até o batedor disciplinar, que é o principal suspeito de estar com ciúmes de Ameri e de sua posição como presidente do conselho estudantil. O líder dos combatentes disciplinares, Romie, é um demônio arrojado, mas irritante, que é tão covarde quanto obcecado por si mesmo. Rivalizando com Vegeta em seu narcisismo, ele aproveita a oportunidade e inicia uma petição para ser reeleito do presidente do conselho estudantil. Todos se preocupam com a posição de Ameri devido ao seu estado atual. Mas, ao ver isso, ela tenta se reerguer, troca de uniforme e diz que fará o possível para atender às expectativas de todos. Por outro lado, Ali diz a Iruma que o feitiço que transformou a personalidade de Amari está quase desfeito. Mas parece haver algo em seu coração que está se agarrando a ele. Depois de se trocar, Ameri tenta agir com ousadia, mas sua fachada se desfaz na frente de Iruma e ela cai de joelhos. Ela diz que talvez seja melhor se afastar e viver uma vida ideal como uma nova aluna normal com ele como amigo. Ela diz que se ele a aceitar como ela é agora, ela fará isso com prazer. Mas Iruma lhe diz que uma vez ela lhe falou sobre a importância de ter uma ambição e lhe pergunta sobre a sua... Ela quer fazer desta escola a melhor, orgulhando todos por serem demônios. Iruma a incentiva, dizendo que ele e os amigos a apoiarão. Motivada, ela desafia Romie pela presidência do conselho estudantil. No início, sua timidez e o jeito de Romie a atrapalham, mas logo ela se encoraja, reencontra sua verdadeira personalidade e avança com confiança. Iruma se mostra confiante e quebra o feitiço. Em seguida, ela faz um discurso motivador e vence as reeleições, deixando Iruma e os outros realmente orgulhosos dela. Enquanto isso, Alice usa Clara como um cão farejador e faz com que ela o leve até o autor do crime, que acaba sendo o presidente do fã-clube de Ameri, Chanel. Ele diz que queria que a ousada presidente fosse mais ladina apenas uma vez na vida, e é por isso que ele desenvolveu esse perfume especial, e a Mary decide lhe dar uma recompensa especial por isso, fazendo com que ele faça o exercício do conselho estudantil 50 vezes de uma só vez. Depois disso, ela agradece a Romie por tê-la empurrado para um canto e por ter gostado do desafio, voltando então para suas tarefas. Depois que tudo isso é resolvido, ela liga para Iruma e diz que ele passou no treinamento e que está livre para reintegrar o aparelho mágico Battler. Ela pergunta se ele quer ficar no conselho estudantil, mas ele diz que tem suas próprias ambições e que talvez alguém retorne ao Battler, então ele quer estar lá pensando em Kiryu. Após um dia agitado,
Iruma chega em casa e encontra Sullivan na ópera, que lhe faz uma festa de boas-vindas por passar no teste de treinamento no conselho estudantil. Sullivan sugere que Iruma chame alguns de seus amigos para uma festa do pijama, o que o deixa muito animado. Ele chama Alice e Carla e se prepara para a chegada delas, e todas se divertem muito juntas. Eles jogam Dance Dance Revolution, e Sullivan até tenta ser legal na frente deles com a ajuda do ópera, usando um pouco de sua mágica maluca. Depois de uma noite divertida, Alice e Carla voltam para casa, e Iruma vai dormir pensando em Amery, e em como ele ainda tem muito a aprender sobre demônios e os ciclos de mudança de personalidade. Ali ouve e decide ajudar Iruma, lançando um feitiço que muda sua personalidade, transformando-o em um bad boy. Ele começa o dia mostrando sua casa à ópera, e vai para a escola em sua carruagem com Alice e Carla. Ele pisca para as meninas, conquistando todas, até Carla fica vermelha. Enquanto isso, ele e seus colegas percebem que os alunos das outras turmas jogam o lixo perto da sala deles, como de costume. Iruma decide queimar tudo usando magia de nível de demônio, e depois diz que é hora de comprarem uma boa sala de aula. Com essa ambição, ele vai até o escritório de Caligo com seus colegas de classe e faz uma solicitação oficial de mudança de sala de aula. Ele lhe pergunta por que são chamados de desajustados e tratados de forma diferente. Então, Kalego pega seu caderno e aponta como Iruma cometeu violência física em seu primeiro dia. Jazz foi denunciado por roubo, Sabro atacou um professor, Kami é um pervertido, Agares está sempre dormindo e Kurori está perfeitamente bem. Iruma pergunta como tudo isso os torna desajustados, e eles entram em uma discussão, mas Kalego termina dizendo que eles não têm nenhuma outra sala de aula livre. Diante disso, Iruma responde dizendo que eles ainda têm a lendária sala de aula do antigo Rei Demônio, Ele diz que o lugar dos desajustados é no Royal One. Kalego usa um feitiço de trovão para intimidá-los, e diz que eles devem saber qual é o lugar deles, mas Iruma o impede, propondo que ele obtenha uma assinatura de aprovação de todos os professores da escola, e que ele não terá escolha, a não ser dar a aula a eles. Kalego aceita a proposta, e diz que também dará sua aprovação, se conseguir obter a aprovação de todos os membros do corpo docente da escola. Com isso, todos saem, e Iruma leva seus colegas para o Royal One, e pergunta sobre suas ambições e desejos. Ele os estimula com muita motivação, e faz com que eles também queiram o Royal One, e em seguida, os envia para obter o máximo de selos de aprovação que puderem. Em primeiro lugar, ele leva Jazz com ele, e vai até Kalego, e o provoca com um selo de invocação familiar, e diz que estava pensando em obter seu selo familiar, pois isso seria fácil. Enquanto ele distrai Kalego, Jazz utiliza sua habilidade especial para roubar a agenda de Caligo. Em seguida, eles vão até a Momonoke Sensei e aproveitam o amor que ela sente por Kalego para negociar a agenda em troca do selo de aprovação. Elocer e Carla conseguem persuadir o professor Furcas, enquanto Alizera obtém seu selo discutindo detalhadamente sobre o cérebro grande, demonstrando assim sua inteligência. Kei consegue garantir o voto do velho Morax com sua cultura. Gossips Gap e Agares ajudam a professora Suzy, da Diabotini, com um pouco de jardinagem para conseguir o voto dela. Lyd e Elisabetta conseguem a aprovação do professor de astrologia, Oswald, ao vencê-lo em um jogo de tabuleiro usando truques e trabalho em equipe, enquanto Sabro consegue a aprovação de Blushenko, o professor que ele atacou no primeiro dia, ao se curvar e pedir desculpas a ele. Os outros ajudam a contatar professores e obter aprovações, incluindo Iruma, que busca a assinatura do avô. Conseguem a aprovação dos 36 professores, menos Kalego, e vão ao escritório dele. Caligo vê os carimbos e diz que, embora tenham a aprovação dos professores, faltam carimbos de outros funcionários, como zeladores e cozinheiro. Ele diz que lhes disse que só daria sua aprovação quando eles tivessem a aprovação de todos os membros das outras faculdades da escola, e os rejeita. Mas, nesse momento, todos os funcionários da escola entram e dão a Iruma seu selo de aprovação, agradecendo-lhe por toda a ajuda que ele lhes dá diariamente. Isso choca a todos, e eles finalmente conseguem forçar Kalego a dar sua aprovação também, e fazer com que ele abra a realeza para eles. Uma vez lá dentro, Irumu caminha até a cadeira do trono real que estava reservada para o rei demônio anterior quando ele era estudante, e se senta nela com uma cara larga e presunçosa. Na manhã seguinte, Iruma acorda e volta ao seu estado normal, com todas as lembranças do que fez quando era um bad boy. Ele se desculpa com todos pelo resto do dia, e pede perdão por ter causado problemas e agido de forma tão rude, mas todos riem e o provocam, dizendo-lhe para agir com ousadia e sorria como ele fez ontem. Para comemorar o fato de terem conseguido a cadeira real como sala de aula, todos tiram uma foto e fazem Iruma se sentar na cadeira real mais uma vez. Alguns dias depois, Kalego anuncia que as férias de verão estão chegando e aconselha todos a se concentrarem mais nas aulas e a fazerem suas tarefas de verão diariamente. Ao ouvir isso, todos começam a comemorar e a fazer planos para as férias. Mas Kalego os cala, lembrando-os do exame de fim de ano. Antes das férias, Alice olha para Carla e os outros e diz que eles deveriam aprender com Iruma, que certamente estará bem preparado.
Mas, para seu choque, Iruma parece tão perturbado quanto os outros, se não mais. Mais tarde, ele revela que nunca teve a chance de estudar. Por isso não sabe se conseguirá se sair bem nesses exames. Alice diz que tirar boas notas no exame pode ajudá-lo a subir de nível, enquanto a reprovação levará à perda de um nível de classificação. Isso os deixa muito preocupados, inclusive Ali, que diz que, se Iruma se rebaixar, ele pode acabar perdendo o senso de si mesmo, e o corpo também. Com isso, todos começam a estudar juntos, e testam Iruma com um teste básico, no qual ele consegue falhar espetacularmente, a ponto de até Carlos sentir pena dele. Vendo isso, os dois decidem ajudá-lo com seus estudos, e logo seus colegas de classe também se juntam a eles. Durante esse tempo, Ameri envia Chinel para a batalha de aparelhos mágicos também, porque ele está sendo um grande problema para ela no conselho estudantil, e Iruma, sendo Iruma, aceita os pedidos sem pensar duas vezes. Depois disso, ele continua seus estudos. Mas isso não o ajuda muito. Os costumes e conceitos do mundo dos demônios são complexos e estranhos demais para ele entender, e ele tem dificuldades com eles. Mas então, ele acaba passando por um teste da apostila de zoologia mítica, que inclui perguntas sobre criaturas míticas como seres humanos e animais no mundo humano. E Iruma consegue tirar uma nota perfeita. Isso eleva seu moral quando todos o elogiam, e decidem formar um grupo de estudo em sala de aula. Com isso, eles se dirigem à sala dos professores para ver seu demoníaco professor de história, Dali. Mas ele parece estar de folga devido ao seu ciclo maligno, e ao sensei de Balan. Balan está substituindo-o. Balan é famoso por ser um esquisitão que usa sua magia e seus membros para sentir todos os seres vivos que encontra, pois está interessado em estudá-los. Foi ele também quem escreveu a mítica apostila de zoologia, e ao tocar em Iruma, percebe que ele não tem uma raiz de asa nas costas, e foge com ele para outros professores. Mariki o obriga a tirar a camisa para ver o que estava acontecendo, mas Ali aparece para salvá-lo, e se transforma para mostrar que Iruma tem asas muito pequenas. Depois disso, os dois saem e Balan decide mostrar sua boca desfigurada a Iruma e pede desculpas por tê-lo envergonhado na frente de todos daquela maneira. Depois disso, ele o leva para o seu laboratório e lhe prepara um chá, e Iruma acaba acidentalmente contando que ele é um humano. Felizmente para ele, Balan é na verdade um demônio de coração mole e bondoso, que se interessa pelos humanos como cientista, e se preocupa com eles como uma espécie em extinção. Os dois se tornam amigos rapidamente, e Balan ajuda Iruma a aprender sobre o mundo dos demônios e o sistema mágico. Iruma também aprende muito com seus colegas do grupo de estudo durante esse período. Depois de uma semana inteira estudando dessa forma, chega a hora dos testes de fim de curso, e Kalego examina todos eles. Graças ao esforço de todos eles, todos passam no exame, e alguns deles também sobem de posição. Alizer recebe um aumento de 2 vezes na classificação por ter superado sua nota, e Iruma consegue melhorar mais suas notas, apesar de não ter subido de classificação. Depois disso, todos comemoram com uma festa, e as meninas decidem ter uma sessão de conversa entre garotas, e convidam a Mary para se juntar a elas também. Depois que Iruma passa no exame, Sullivan decide dar uma festa para ele e pensa em onde eles devem ir nas férias. Mas Oprah lhe pede uma recompensa por tê-lo ajudado antes a parecer legal na frente dos amigos de Iruma, e sugere que ele faça Kalego ir a todas as casas dos alunos e fazer uma reunião de pais e mestres. Sullivan concorda, e Kalego acaba tendo um dia totalmente bagunçado por causa deles. Mas também descobrimos que ele é muito atencioso e se preocupa muito com todos os alunos, pois não faz anotações sobre todos, e cuida bem deles. Finalmente, ele vai ver Iruma e Sullivan, e lá descobrimos que Ópera costumava ser o veterano de Kalego durante seus anos de escola, e que na verdade o intimidava e o tornava seu lacaio naquela época. Caligo ainda sofre com essas lembranças, e Ópera também gosta de intimidá-lo durante sua visita. Na manhã seguinte, Kalego se vinga dando a todos um dever de casa extra para o verão, e mostra a eles sua natureza sádica, o que marca o início das férias de verão. No dia seguinte, Iruma acorda e vê seus colegas de classe já na porta de sua casa. Eles dizem que planejam ir ao Parque Walter e convidam Iruma para ir junto. Iruma se veste rapidamente e segue com eles. Jazz e os outros estão muito animados, mas logo percebem que Kalego, Balan e Ópera estão os seguindo de perto. Sullivan os enviou para atuarem como guarda-costas, garantindo a segurança do grupo. Iruma explica que essa é a primeira vez que ele vai para tão longe de casa, por isso seu avô ficou mais preocupado. Ele também percebe que Alizer não está lá, e seus amigos explicam que ele foi a uma conferência com Furka Sensei, e eles parecem estar se dando bem. Depois disso, ele diz que está feliz pelo fato de Ameri ter conseguido chegar lá, pois a convidou de última hora. Ameri reclama que pensou que seriam apenas os dois, mas depois verifica as mensagens novamente e confirma que eram todos, só na cabeça dela. A ópera também provoca Kalego, e diz que eles o ajudarão a superar seu incômodo com lugares lotados, para seu horror. Com isso, todos entram no parque, mas os professores os sentam e formam 3 grupos para que seja mais fácil monitorá-los. Carla e Lai propõem que a equipe que se divertir mais ganhe um prêmio dos professores, e depois de ser provocado por seus colegas professores, Kalego aceita, mas diz que a equipe perdedora terá sua lição de casa dobrada para o dia seguinte. É verão, e todos estão participando do sorteio para formar as equipes.
Iruma e Alice acabam ficando no grupo de Balan, Agares e Cebro. As garotas têm sorte e ficam com Ópera, enquanto os garotos veem suas esperanças destruídas ao ficarem com Kalego. Em seguida, cada grupo segue seu próprio caminho, e o grupo de Iruma se depara com uma multidão que está cercando Romie. Eles perguntam o que ele fazia lá e descobrem que é filho do dono do parque, sob proteção do irmão. Descobrimos que no subsolo há a prisão Ouroboros, com 1.600 criminosos cujo ódio e energia mágica alimentam os brinquedos do Walter Park. Entre eles, vemos Kiryu, que parece cozinhar algo ao reunir demônios no poço subterrâneo, para aliviar o estresse, e Iruma fala sobre a organização terrorista secreta Musashino Crew, ou Six Fingers, que quer destruir o Parque Walter em breve, sendo a chance de fugir. Enquanto isso, os colegas de Iruma curtem o parque, com o grupo do Ópera fazendo fotos em uma loja fechada por um avô e um demônio da moda. O grupo de Kalego faz ele usar produtos sofisticados do parque e o presenteia com petiscos para evitar a lição de casa. Dobrado. E ao fazer isso, eles se deparam com 2 funcionários de uma loja de jogos que os convidam para jogar o jogo de tiro. Por outro lado, o grupo de Balan corre atrás de Iruma e Romie, que vão de um passeio a outro, e Iruma parece estar se divertindo além das palavras. Mas em toda a sua diversão cega, ele consegue se perder e acaba no beco do mercado negro administrado por todos os tipos de figuras obscuras. Ele tenta ligar para seus amigos para que venham buscá-lo, mas a bateria do celular acaba acabando e logo os demônios começam a puxá-lo. Ele o ignora por um doce perigo. Uma garota de cabelos prateados aparece e protege Iruma do demônio, dizendo para se afastar de seu irmão. Ela leva Iruma para passear, conta sobre o escritório de crianças desaparecidas, dá sorvete e o anima. Iruma descobre que ama animais, mas não pode tocá-los, pois tem medo dela. Ele conta a ela um truque que aprendeu com Balan e a ajuda a fazer amizade com os animais, o que a faz sorrir muito. Nesse momento, ela olha para a roda gigante e diz que eles poderão fazer uma busca mais eficiente no parque e o leva até o topo da roda. Lá, Iruma agradece a ela por tê-lo ajudado e diz que gostou muito de brincar com ela. Nesse momento, Iruma percebe seus amigos e desce para encontrá-los. A senhora de cabelos prateados se retira silenciosamente e some em um beco. Descobrimos que ela é Shida, parte da equipe do parque, ajudando nos bastidores. Após sua partida, Iruma brinca com crianças no parque como punição de Romie por se perder. As crianças brincam de faz de conta como os Six Fingers, que Alice explica serem terroristas que acreditam em retroceder. A equipe de Romie volta aos velhos hábitos bárbaros. Agares se cansa e diz que está farto. Romie se aproxima, diz que é culpa da máscara estúpida e a remove, revelando seus olhos angelicais. A aura de Agares assusta Romie, que o cobre e leva para uma sala silenciosa, para dormir e não roubar sua atenção. Enquanto isso, vemos Shida e 5 outros membros da equipe do parque se reunirem e revelarem sua verdadeira identidade como os 6 dedos, enquanto soltam um monte de feras realmente poderosas no Parque Walter, incluindo um dragão para destruir o parque e resgatar seu alvo Kiryu da prisão subterrânea. Por outro lado, Iruma e os outros entram na sala silenciosa, onde Romeer levou Agares, e começam a dar uma olhada. Agares fica irritado e cai de sua nuvem, mas percebe que o chão está quente por algum motivo. Ele expande sua habilidade especial e descobre que há 3 pontos no parque onde a terra é realmente quente. Nesse momento, ele percebe que os 3 ovos mágicos estão eclodindo e invocando as 3 feras mágicas que as 6 figuras deixaram cair. Ele usa sua habilidade para mudar o piso e protege todos de serem esmagados por escombros voadores, e olha para cima ao lado de Iruma, para ver o enorme dragão Carme, devastando o parque. O grupo do Ópera enfrenta o Panther Rat, enquanto o grupo do Kalego encontra o Mountain Blue Monster. Todos correm em direção a Kalego, mas ele diz que não está se divertindo e que pode culpá-los. Eles dizem que isso não importa no momento, e pedem sua ajuda. E seu traseiro sádico decide dar a eles uma aula ao vivo sobre ataques combinados. Ele diz a eles que devem lidar com o monstro por conta própria, e os observa de lado, sentados sob uma sombra. Depois de ouvir isso, todos fogem do monstro, mas ele os alcança e joga uma pedra enorme neles. Parece que é o fim para eles, mas então, Gap usa sua habilidade especial, Windblade, e corta a rocha como o espadachim mais forte do mundo. Jazz, sendo o mais esperto do grupo, percebe rapidamente que a lâmina de vento do Gap é o único feitiço ofensivo que eles têm, e se preocupa com o fato de que não conseguirão sair dessa vivos. Mas, pensando nas palavras de Kalego, ele decide tentar e faz um ataque combinado com seus amigos. Lid rouba a visão do monstro em um olho, enquanto Gap entra em ação com sua Windblade. Kane distrai o monstro com seu feitiço de amizade, que permite que ele fale e entenda todos os idiomas, inclusive o dos monstros, enquanto Jazz apoia Got com um feitiço de bola de fogo de nível baixo. O ataque não faz absolutamente nada ao monstro, além de deixá-lo ainda mais furioso com eles e começar a persegui-los,
Irumo tenta dificultar ainda mais para as crianças. Pedem ajuda a Kalego, mas ele dá um conselho vago e os deixa ao destino. Os Six Fingers invadem a prisão, derrotando Triton the Handshaker, famoso por seu aperto mortal. Na superfície, Lady Kami e Gap pedem ajuda a Jazz, seu irmão mais velho e Gimel Hunker, e vemos que ele sofre bullying como caçula da família. Por seus pais mais velhos, Jazz sempre quis ter irmãos mais novos e protegê-los, e o fato de eles o chamarem de Big Bro o faz dizer sim imediatamente. Ele então começa a pensar em maneiras de tirá-los dessa situação, e é quando Caligo o lembra do pequeno apito em seu pescoço, e pergunta se isso não será suficiente para ajudá-los. Por outro lado, vemos Irumo observando a equipe do parque ajudando as pessoas a saírem em segurança, mas ignorando as crianças em perigo, que eles acham que já estão perdidas. Essa falta de empatia o deixa muito irritado e ele diz que está furioso com isso. Ele também descobre que esses monstros são criaturas invocadas, e que esse deve ser um ataque planejado. Graças à opinião de Balam, ele decide ajudar as crianças e corre em direção a elas enquanto se esquiva de todos os escombros que caem usando seu instinto ultra. Enquanto ele está ocupado resgatando as crianças, Saburo e Alice decidem entrar em ação e lutar contra o dragão. Enquanto Agares e o sensei de Balam ajudam Iruma a evacuar as crianças presas, Balamb se preocupa com os alunos, mas quando olha para Saburo e Alice esmagando de brincadeira o monstro de grau de desastre enquanto discutem um com o outro, ele se sente feliz pelo futuro da raça dos demônios e da Babels. Por outro lado, Oprah luta contra o monstro Panther Rat e diz a Mary para evacuar as outras meninas. Depois disso, Opera começa a lutar contra o monstro, mas a Mary logo se junta a elas e oferece sua ajuda como presidente do conselho estudantil e demônio Vave de grau 6. Enquanto isso, Carla consegue ser capturada pelo monstro, ao tentar ajudá-los com suas tolices, em vez de evacuar a zona de Babel. Por outro lado, Jazz continua com seu plano e faz com que seus amigos o entreguem perto da orelha do monstro, e em seguida, sopra o apito mágico bem na cabeça dele, deixando-o inconsciente. Todos começam a se alegrar com a vitória, mas o monstro se levanta de repente e os derruba com um soco. Parece que esse é o fim para eles, mas Kalego entra em ação e interrompe o ataque do monstro com uma mão, e o derrota usando sua habilidade de raio, Cerberus. No centro de evacuação, Kurori decide animar todo mundo como Kuromu. E de volta à parte do ópera no parque, vemos Ameri usar sua habilidade especial de linhagem, Romantista, que lhe permite quebrar todos os limites e fazer qualquer coisa, desde que não se sinta intimidada. É uma faca de 2 gumes que faz suas crenças se realizarem. Pensar que pode derrotar o inimigo lhe dá força. Ela derrota o monstro e impressiona a ópera, que lhe oferece um futuro emprego na casa de Sullivan como aprendiz. A Mary inicialmente recusa, mas ao perceber que viverá com Iruma, pede para manter a oferta aberta. Por outro lado, Alice e Saburo são atingidos pelo ataque do dragão devido à falta de cuidado deles. Saburo protege Alice e diz que fez isso para ser legal, pois é o que o futuro rei demônio faria. Os dois se tornam amigos e se ajudam até ficarem sem energia mágica. Então, Balam decide entrar em ação e convoca seu dragão de madeira de estimação com sua quantidade insana de energia mágica, como Hashirama de Naruto. Ele então morde o dragão e o domina completamente, vencendo a luta com facilidade. Com isso, todos pensam que a batalha acabou, mas os outros monstros de repente se transformam em mana e se fundem com o dragão para criar um monstro híbrido. O monstro dispara um feixe de energia contra eles, mas Opera e a Mary chegam bem a tempo de proteger a todos, e Balam pede à Opera que o ajude, como nos velhos tempos. O Opera diz que talvez precisem de um terceiro lacaio, e convoca Kalego usando Irumi como selo, e todos eles disparam instantaneamente contra o monstro com suas habilidades principais. Depois disso, em vez de se transformar em alaúde, como em um videogame, o monstro decide usar uma célula perfeita contra eles, reunindo toda a sua energia para liberar uma explosão final de energia, explodindo todos eles. Ele se dirige ao centro de evacuação para levar o maior número de demônios com ele, mas Romie chega ao local e usa sua habilidade de carisma para fazer com que o monstro o encare. O monstro solta uma enorme explosão, mas Iruma pula bem na frente dele e decide absorver o ataque usando seu anel. Alucard aconselha Iruma sobre como fortalecê-lo para que ele possa tomar toda essa mana de uma só vez, e o faz lançar um feitiço bobo que suga a energia do monstro e o deixa. É como vocês se sentem depois de uma longa sessão com suas meias. Depois disso, todos vão para o Walter Parks Hotel, e lá conhecemos o pai de Romie, e também Sullivan, que chega ao local para ver se Iruma está bem. Todos decidem passar os próximos dias lá com o pai de Romie e Sullivan, tornando público que Iruma é uma heroína que salvou todos no Walter Park. Por outro lado, vemos Kiryu saindo da prisão com o arco de 6 dedos à sua frente. Elas lhe entregam uma mensagem do fundo do poço que diz para ele voltar imediatamente. Kiryu também apaga as memórias de seus companheiros de prisão, pois se alegra em ver seus rostos desesperados ao perceberem que não sairão dali. Assim como Kiryu, ele também descobre que foi Iruma quem arruinou seu plano de destruir o parque e acha que deve ser o destino deles serem eternos rivais. Por outro lado, vemos Iruma sendo celebrado por todos no parque como seu salvador.
E a notícia? A garota, que é uma das mais belas do mundo, atrai muitos repórteres e se sente atraída por ele. Mais tarde, naquela noite, ele sai para respirar um pouco de todo o barulho, e a Mary decide segui-lo também. Ela pensa na cena romântica que viu no mangá que tem e pede a Iruma para sair com ela um dia. Só os dois. Logo Alice e Carla também se juntam a eles, e Iruma aceita seu pedido, o que a faz cair inconsciente por timidez. Na manhã seguinte, todos decidem ir embora, mas Iruma sofre com a fama e o sucesso, e se pergunta onde podem ir para evitar os repórteres. É então que Carla decide convidá-las para ir à sua casa. Com isso, Alice e Iruma decidem ficar na casa de Carla e conhecer sua família louca, mas amorosa. Elas aproveitam a estadia na casa de Carla para conhecer seus hábitos selvagens nas misteriosas florestas e montanhas, e também para envergonhá-la ao folhear seu livro de fotos, inclusive as de bebê. Alguns dias depois, o pai de Mary chega à casa e diz a Iruma que ele deve voltar imediatamente para sua casa, conforme solicitado por Sullivan, pois a patrulha da fronteira impediu que seus repórteres se aproximassem de sua casa. Ao mesmo tempo, vemos a Mary planejando um encontro completo com Iruma e o convida para um encontro no aquário e na piscina. Os dois passam o dia juntos, e a Mary tenta recriar várias cenas do mangá romântico que ela lê. Mas todas as suas tentativas fracassam quando ela percebe que ela é mais alta do que Iruma e é forte demais para ser fofa, mesmo que tente ser assim. Mas no final das contas, ela se machuca um pouco ao salvar Iruma de uma fera aquática, e Iruma pergunta se ela consegue andar. Sentindo-se triste com o fracasso de suas abordagens românticas, ela fica de mau humor, e pergunta se ele a carregaria se ela dissesse que não conseguia. E para sua surpresa, Irumu diz que sim, e usa um feitiço mágico para torná-la mais leve, e a carrega no colo no estilo princesa. Isso a deixa muito feliz, e acaba sendo um encontro bem sucedido para eles. Depois disso, Irumu passa a maior parte de suas férias de verão, fazendo o dever de casa em dobro que todos da classe receberam, graças ao fato de Kalego ser um idiota sádico. Sullivan diz que todos eles ganharam a competição de quem se divertiu mais no parque, e faz com que Kalego os convide para uma refeição sofisticada. Kalego concorda, mas diz que isso significa que todos foram reprovados ao mesmo tempo, e dobra a lição de casa. Depois que Iruma termina sua lição de casa, Sullivan decide levá-lo para fazer compras, e os dois aproveitam o dia juntos para comprar roupas, livros e outras coisas para o último período antes de serem promovidos ao segundo ano. Enquanto passeava com Sullivan, Iruma ouve alguns demônios falando sobre Sullivan não ter se tornado o rei demônio por algum motivo, e isso faz com que Iruma pergunte a Sullivan o que é preciso fazer para se tornar um rei demônio, e por que ele não se tornou um. Isso deixa Sullivan realmente surpreso no início, e faz com que ele se lembre do tempo antes da chegada do último demônio. Darkila desapareceu de repente. Ele costumava agir como seu braço direito, e supervisionava o mundo dos demônios com ele. Ele diz a Iruma que o rei demônio é quem governa todo o submundo. É ele quem cria as leis e os sistemas de costumes do mundo inferior. E portanto, o mundo inferior se torna a representação do tipo de pessoa que o rei demônio é. Ele então pede a Iruma que olhe ao redor e lhe diga que tipo de pessoa Dirkula era, segundo ele. E Iruma diz que ele deve ser um grande governante, pois todos ali parecem felizes. Sullivan concorda, e diz que ainda não tem certeza de que pode estar à altura desse título, e é por isso que ainda não assumiu o cargo. Ele então diz que ainda estaria interessado em ver Iruma se tornar o rei demônio, e que tipo de mundo de outro mundo ele criaria, e isso faz com que Irumu se pergunte sobre a questão, também. Com isso, eles encerram o dia e voltam para casa até que Irumu acorda no dia seguinte e vai para a escola com Alice e Carla para o novo período. Mas, quando chegam à sala de aula, Kalego faz um anúncio especial para os alunos da Royal One, dizendo que todos eles devem se tornar Dalit antes de avançar para o segundo ano. Pois essa é a exigência daqueles que estudam na Royal One, caso contrário, a sala de aula lhes será tirada, o que deixa todos eles muito surpresos e preocupados. Para isso, eles colocam os alunos da Royal One em duplas com professores especiais para maximizar seu potencial. Alice e Sabro têm Balan, Carla e Elisabetta têm a Senhora Rain. Furfur coloca Elocere Jazz sob seu fur. Agares e Gaap têm Vapor, e Kami e Korori têm o Sr. Hat. No final, Ligi e Iruma se perguntam quem os guiará enquanto olham para Kalego. Mas ele lhes diz que a tutora especial será a Noob Robin, de cabelo verde. Com isso, todas as aulas começam, e eles pretendem competir para subir de nível no próximo Festival da Colheita, que é como os exames Chunin do mundo dos demônios, mas como uma atividade extracurricular. Por fim, Ligi e Iruma conhecem a parente de Robin, chamada Bachiko, conhecida por seu arco e flecha e por sua precisão durante a última Guerra dos Demônios. Ela diz que só foi até lá porque Lord Sullivan pediu, e continua a fazer dos dois seus lacaios em vez de treiná-los. Logo Lee decide ir embora e vai treinar com Robin, que decide aumentar sua resistência fazendo-o jogar videogame a noite toda e não o deixando vencer ou dormir uma única vez. Por outro lado, Iruma continua atuando como empregada e servente de Bachiko, e faz de tudo, desde servir o chá até lavar a roupa. Uma semana depois, todos se reúnem para contar como o treinamento foi difícil e como superaram. Isso motiva Iruma a se tornar um líder e treinar sem reclamar. Sullivan pergunta a Bachiko sobre o treinamento, e ela decide levar Iruma a sério. Ela o leva ao novo Battler Medical Apparatus,
que pode fabricar a arma especial de Iruma e age como... Você quer dizer que é um lugar misterioso. Mas Iruba diz que pertence aos lutadores, estragando sua atuação. Depois, encontram o Simp Chanel do presidente, que encheu o local de tecnologia aleatória. Bakshiko diz a Iruma para encontrar um núcleo para seu arco e trabalhar na visualização de seus objetivos para criar um arco só dele. Iruma consegue isso com as palavras inspiradoras de Ali e conjura um arco digno de um asno legal, do Rei Demônio. Com isso, o treinamento continua pelas próximas 2 semanas. E finalmente, chega o dia do Festival da Colheita e vemos a turma dos Misfits entrar como um bando de protagonistas de anime descolados. Depois de um intervalo de 2 anos. Com os uniformes novos e bem tratados do treinamento, todos participam do festival e decidem trabalhar em duplas, como foram treinados. Iruma se une a Lid, que agora aprendeu o verdadeiro significado de ser resiliente, e treinou seus sentidos para ser mais observador e rápido em seus pés. O festival consiste em uma caçada em grande escala na floresta que dura 4 dias, na qual os participantes devem entrar na floresta por uma das 4 rotas, e não podem sair da floresta antes do fim do festival. Eles ganharão pontos com base nas diferentes frutas, legumes e presas que caçarem. Também é permitido barganhar e roubar, mas não é permitido lutar entre si. A colheita pode ser entregue em pontos de coleta especiais na floresta, localizados a distâncias específicas, um do outro. Quanto maior e mais forte a presa, mais pontos você ganha por ela. Com um boato sobre uma folha lendária que circula por aí, com um valor de mais de 100 pontos, Alice e Sabro decidem ir atrás dela enquanto caçam os monstros da classe Boss. Mas então, eles são emboscados por 2 alunos veteranos chamados Irmãos Doradoro, que estão atrasando suas promoções. Por outro lado, vemos Kurori e Kami fazendo com que os monstros da floresta tragam frutas e legumes. Elas se preparam para dominá-los, usando habilidades de domesticação aprendidas com o Sr. Hat, que os colocou em jaulas com animais selvagens. Alocer e Jazz enganaram alunos para obter pontos enquanto aprendiam a sobreviver no submundo. Graças a Furfur, Iruma e Lai agem com inteligência e calma, enquanto Iruma entra no modo Bear Grylls. Enquanto age de acordo com seu TPT por ter sido pobre e obrigado a trabalhar cada minuto em sua antiga vida para sobreviver, ele se concentra em colher frutas e legumes para as refeições deles, já que também passariam os próximos 4 dias lá. Em vez de trocá-los por pontos, Lai, por ser cético, decide guardar alguns pontos com ele ainda. Mas então, eles são emboscados por Carla e Elisabetta, que estavam polindo seus encantos femininos. Elisabetta tira todos os pontos de Lida, enquanto Carla cansa Iruma com sua nova habilidade dos sonhos, fazendo-o brincar por muito tempo. Depois, junta-se a Elisabetta, saindo com 5.400 pontos. Com o fim do primeiro dia, os alunos enfrentam problemas por má gestão de ração e são feridos por monstros. Robin e outros professores os salvam e curam, enquanto Calego fica de prontidão para salvar Robin, que causou problemas ao tentar salvar alunos. Enquanto isso, um grupo de garotas foge de um monstro, encontra uma mansão na floresta e se esconde. Lá, veem Agares sem máscara e ficam hipnotizadas por sua beleza, perguntando quem ele é. Mesmo incomodadas, olham para ele e se apaixonam como se fosse Adonis. Mas então Gat chega com uma presa recém-abatida e os acalma. Agares tenta expulsar as meninas, mas GOP lhe diz que não podem fazer isso, pois há monstros selvagens do lado de fora. Assim, mais e mais pessoas descobrem o castelo e começam a viver nele, para a irritação de Agares, mas ele consegue aprender a apreciá-las com o tempo. Por outro lado, vemos todos os professores se reunindo para tomar chá, enquanto observam seus alunos e discutem sobre quem tem o melhor estudantes. Também descobrimos que a equipe de Caroli e Caim coletou mais de 14,0 pontos, e que Balam venceu o Festival da Colheita em sua época com 55,0 pontos, e fez isso sem prejudicar nenhuma planta ou animal. Carla e Elisabetta estão com cerca de 9.500 pontos. Agares e Gap têm um pouco mais de 8,0 pontos, enquanto Eloser e Jazrim têm quase 13,0 pontos juntos. Por outro lado, a equipe de Iruma e Lid está com 0 pontos, fazendo com que todos os professores percam a esperança neles. Mas Sullivan e Bacheco torcem por ele e também participam da discussão. Com isso, o primeiro dia do Festival da Colheita chega ao fim e todos vão dormir. Mas vemos 2 duplas ainda lutando a essa hora, incluindo Alice e Saburo, que estão competindo por pontos contra os irmãos Dorodoro por um monstro da classe chefe. Parece que está havendo um mal-entendido, em que os irmãos Dorodoro pensam que Alice e Saburo foram treinados por Furfur. Oferecem pontos e dizem que vão derrotá-los para provar valor ao sensei, que os deixou no acampamento e foi à casa de Babel. Alice e Sabro pensam que falam de Balan, gerando uma rivalidade estranha. Na batalha, os irmãos usam a habilidade de linhagem que eleva emoções dos alvos e os faz tomar decisões tolas. Eles usam essa habilidade nos dois e no monstro, deixando-o furioso. Para Alice e Sabro,
as coisas parecem ruins. Mas Alice decide entrar no modo helicóptero e se transforma em seu ciclo maligno. Ele revela que Balan lhes deu drogas para entrar e sair do ciclo maligno. Isso dá um aumento de poder rápido para superar o desafio, mas é difícil. A folha lendária afeta a mente e corpo do usuário. Por isso, ele treinou ambos para serem fortes. No ciclo maligno, Alice destrói o monstro sozinha e enfrenta os irmãos. Sabro intervém e o traz de volta à razão com o nome de Iruma. Depois discutem como sempre. Essa demonstração de poder surpreende os irmãos Doradoro, que aceitam a derrota. Alice e Sabrov dizem que não vão lutar com eles se isso for contra as regras do festival, mas ficam felizes em competir ao lado deles e todos decidem seguir em frente juntos. Por outro lado, vemos Iruma percebendo que conseguiu garantir um TOB de 0 pontos em seu primeiro dia de festival, o que o deixa preocupado, pois ele também quer vencer o festival. Led chega com um pouco de esperança e conta a ele sobre a lendária folha e como ela vale 100 pontos, o que o deixa preocupado. A vitória do jovem rei pode ajudá-los a garantir o primeiro lugar. Com esse novo objetivo, eles buscam Caim para usar sua habilidade de falar com animais da floresta e obter informações sobre a folha lendária. Eles encontram Kurori, tornam-se escravos, mas conseguem um acordo. Precisam fazer um show de dança demi-ridal vestidos como machos beta em troca das informações. No início, os dois são contra, mas decidem ceder em troca de informações. E obtêm um poema dos animais da floresta que indica a localização da semente e o vaso especial necessário para fazer a lendária folha florescer. Ao mesmo tempo, vemos a Mary e o conselho estudantil, ajudando na missão de resgate de alunos feridos, quando se deparam com uma enorme multidão de alunos no local da desistência, que está fazendo apostas sobre quem vencerá o festival e receberá o título de jovem rei. Eles também notam Elocer e Jazz comendo macarrão Den e se perguntam o que eles estavam fazendo lá. Eles perguntam a ele sobre isso, e Jazz revela que, depois de coletar 13.0 em uma área, eles decidiram dividir seus pontos e procurar novos alvos em outra área. Enquanto caminhavam pela floresta, encontraram vários clones do irmão de Jazz, que o maltratava desde a infância, e Jazz instintivamente o atacou para se vingar. Foi aí que a ilusão se desfez, e eles descobriram que, na verdade, era outro aluno do primeiro ano de uma classe diferente, chamado Arya Robas, que parecia estar mirando especificamente os membros da classe Misfits durante o festival. Atingir outro participante durante o festival significava perder a vaga, e foi assim que Jazz foi eliminado. Por outro lado, vemos Iruma seguindo as instruções que recebeu graças a Kurori, e encontrando a masmorra com a semente da folha lendária. Dentro da masmorra, ele encontra o fedorento aluno do primeiro ano, Nafra, que está sozinho porque não toma banho há um mês, como Asmongold. Ali diz a Iruma para ignorá-lo e seguir em frente, pois ele é um inimigo enquanto eles estiverem participando do festival. Mas Iruma, sendo Iruma, decide libertar Nafra de suas amarras e continua caminhando com ele pela masmorra. Por fim, eles se deparam com o lendário mar protegido por um espírito divino chamado Tot. Tot pede que eles o impressionem, e Iruma decide contar a história do mangá de romance que ele lê para a Mary. Nafra também o ajuda, e eles conseguem obter a semente do guardião. Tot também dá a Iruma seu número de telefone para que ele possa lhe contar o resto da história mais tarde. Com isso, eles começam a sair. Mas Ocho e Orobas atacam Iruma com suas ilusões e o fazem cair de um penhasco. Nafri tenta lutar com eles, mas eles simplesmente o ignoram e saem, enquanto Iruma consegue sobreviver, mas machuca o pé lá embaixo. Ele continua a lutar contra a ilusão que Orobas transmitiu a um monstro-aranha, mas Iruma diz que protegerá sua vida em segredo como humano neste mundo, pois aprecia essa nova vida, e ataca o monstro com sua flecha, e o derrota. Nesse momento, Nafra desce voando e pergunta por que ele não volta a subir. Iruma diz a ele que não pode voar por causa de suas asas pequenas. Então Nafra o ajuda com uma planta especial que cresce muito rápido quando você a rega, como o pé de feijão mágico. Iruma agarra Nafra e faz a planta crescer absurdamente rápido e grande, usando um pouco de seu sangue humano, e eles conseguem sair de lá com a semente. Enquanto isso, Lid consegue encontrar o vaso especial necessário para cultivar a folha lendária, usando sua metade das informações, e espera por Iruma. Mas então os professores decidem apimentar as coisas, e anunciam que Lid e Iruma conseguiram os componentes para a folha lendária, e que o pote em si vale 20 pontos. Isso faz com que Lid se torne o alvo principal de todos, e ele tem seu pote roubado por Elisabetta, mas acaba sendo de Oroba usando o Jutsu Sexy de Naruto. Depois disso, Orobas entrega o pote em troca de pontos, e garante sua posição como o melhor da classe. Iruma encontra Lid, que diz que Elisabetta roubou seu pote. Eles decidem falar com ela para tentar recuperá-lo. Lee usa sua concentração e habilidade mágica para localizar as meninas. Enquanto isso, Elisabetta e Carla estão com Kurori, que planeja atacar o castelo de Agares para roubar pontos das pessoas lá dentro. Ela lidera seu exército de monstros para a guerra, enquanto Elisabetta e Carla distraem os guardas.
Com a guerra iniciada, Iruma e Lid chegam e perguntam a Elisabetta sobre a panela. Ela diz que não viu Lied após o primeiro encontro. Nesse momento, Nafri tenta contar algo, graças à habilidade especial de Kang. Ele traduz as ações de Nafri em palavras, e explica que foi Orobas quem os atacou, e que estava mirando os membros da classe Misfits com essa informação. Eles mentiram para usar sua habilidade de concentração para descobrir onde Carla e Orobas estavam, e ele lhes diz que Orobas estava prestes a atacar Carla, que estava pulando na floresta. Kirori lhes empresta suas montarias mais rápidas, e eles correm em direção a Carla para salvá-la a tempo. Por outro lado, Oroba lança sua magia de ilusão em um monstro vegetal e faz com que ele se pareça com Iruma e machuca Carla com alguns danos emocionais antes de atacá-la com um monstro. Mas Iruma abate o monstro bem a tempo e a salva. Isso deixa Oroba furioso e ele decide atacar Carla pessoalmente. Mas Alice chega bem a tempo de dar um soco de fogo nele por trás. Isso faz com que ele perca o festival, o que deixa Orobas feliz. Mas Alice vai até ele, dá uma surra nele e diz que vai encontrá-lo e garantir que sua alma implore para que ele a queime até o nada antes de voltar para a tenda da perda. Depois de se despedirem, Alice, Iruma, Lid e Carla se viram e descobrem que Orobas está desaparecido, e vemos Osho ajudando-o a sair dali. Osho então mostra a Orobas um monte de ingredientes de alto nível e os dá a ele para que possa vencer o festival, e depois apaga suas memórias sobre si mesmo. Mas o tempo está acabando, pois Iruma ficou muito na masmorra e as coisas pioram. Então, um professor se aproxima e eles se perguntam se erraram. Mas é Alocer, que fingia ser o professor do centro de pontos, e enganou Orobas para pegar o pote. Ele então dá a semente a Iruma de graça e diz que quer que ele vença e sai com 12.800 pontos para si mesmo. Também descobrimos que Samro garantiu 45.500 pontos. Os irmãos Doradoro fizeram 37.100 pontos cada um. Kurori se recusou a entregar os animais em troca de pontos e conseguiu 36.800 pontos para si mesma. Enquanto Caim fez 22.500 pontos. Elisabetta fez 27.100 pontos. A Garzengot conseguiu conter as forças de Kurori, e todos dentro do castelo ofereceram seus pontos a eles, obtendo 32.300 pontos. Carla ganhou 2 pontos, enquanto Alice e Jazz ficaram com 0. Com o tempo acabando e a semente lendária e o vaso em mãos, Iruma, Carla e Lied tentam fazer a semente florescer. Recordam as lições do professor Dembodni e usam magia de florescimento. Mas isso exige muita magia e imaginação. Com sua magia esgotando no ringue, Iruma se sente desamparado. Mas então eles se lembram de que Carla absorveu muita magia dele em seu primeiro encontro graças ao seu bolso mágico, e ela o carrega e o dá a eles. Graças a todos esses esforços, eles conseguem fazer a lendária folha florescer, que acaba sendo uma flor balão de aparência estúpida. Carla diz que não quer nenhum ponto da flor, pois ela é deles, e abre mão de seus direitos a qualquer ponto dela. Com isso, o festival da colheita chega ao fim, e todos se reúnem para os resultados. Todos esperam que Iruma e Lai vençam, mas Orobas fica em primeiro lugar com 58.0 pontos. Isso choca a todos, mas todos se sentem desconfortáveis com o fato, inclusive Orobas, que parece não se lembrar de como conseguiu todas aquelas frutas, e o primeiro lugar lhe pareceu artificial demais. Nesse momento, Jazz aparece com seu grande cérebro, e diz que eles devem recalcular os pontos, pois a folha lendária valia 100 pontos. O pote valia 20,0 pontos. Então Iruma e Lid deveriam ganhar 60,0 pontos cada, não 50,0. Elas ficam em primeiro lugar, e todos celebram, até Orobas, que reconhece seus esforços e pede desculpas por seu comportamento ciumento, já que sempre ficava em segundo lugar nos exames por causa daquele alocador esperto. Assim, Iruma e Lid são nomeados Jovens Reis, e a lendária Leaf os recompensa, transformando os exames em uma grande festa. A árvore ao redor deles vira uma cerejeira. Os vencedores ganham novas classificações. Iruma e Lid são golfinhos. Muitos inadaptados são Gimel. À noite, Sullivan pergunta a Orobas sobre seu parceiro, localiza Osho e manda Robin enviar uma mensagem atirando uma flecha nele, mas o mantendo vivo. Ele não deixará ninguém interferir com os alunos de Babels, e Osho pode sangrar até morrer. A seguir, ele vai até Bael para fazer um relatório. Lá, descobrimos que Osho é um dos subordinados de Ball que está tentando obter informações sobre Iruma para chantagear Sullivan de alguma forma. E graças a um microfone secreto que ele colocou em Iruma no início do festival, eles descobriram que ele era realmente humano. Kiryu também fica sabendo disso e decide comer Iruma junto com Ball. Depois do festival da colheita, Iruma decide visitar alguns de seus amigos e começa sua viagem visitando Lid em sua casa. Eles jogam videogames e conhecem Shaki, irmã mais velha, solteira e sempre buscando um namorado. Ela tenta flertar com Iruma, mas Lid a enrola em um cobertor e a afasta. Depois, Iruma segue estudando e em uma leitura de mangá com a Mary,
Ela diz que quer experimentar fazer bolos como no mangá, mas não pode, pois está proibida de ir à cozinha. Iruma decide convidá-la para ir à sua casa para que possam cozinhar juntos, e os dois têm um encontro em casa, onde Ópera os ajuda a assar alguns biscoitos, porque ambos são péssimos na cozinha. Sullivan parece ter saído nesse dia para tratar de negócios, e fica muito triste quando descobre que Iruma fez os biscoitos, e ele perdeu a oportunidade de ver isso. Depois disso, ele liga para Bachiko, e a recompensa com um monte de doces por ajudar Iruma em seu treinamento, e pede que ela o informe sobre os acontecimentos do mundo subterrâneo. Após o relatório, Sullivan revela que Iruma é humano, e pede seu apoio no treinamento. Ele oferece apagar suas memórias se isso a incomodar. Mas ela diz que não se importa, mostrando não ser racista. Clara chega com um convite de Alice para a casa de Iruma, e ambas vão. Eles passam o resto do dia jogando, cozinhando e se divertindo com todo tipo de coisa na casa de Alice. Mas Iruma se sente em conflito por manter um segredo de seus dois melhores amigos. Enquanto caminhava pela casa, ele encontra a mãe de Alice, que o agarra e diz que está muito feliz por finalmente conhecê-lo, já que seu filho só fala nele agora. Iruma conta a ela que está guardando um segredo de seus amigos, e não quer fazê-lo. E ela lhe dá alguns conselhos de idoso, e diz que está tudo bem. Iruma não teme guardar segredos, mas se confia, não deve carregar isso sozinho. Então, Iruma decide falar com eles, e em vez de dizer que é humano, agradece por estarem ao seu lado no festival e por ajudá-lo. Ele diz que os ama e se sente abençoado por tê-los como amigos. Isso os deixa felizes, e eles pulam nele de alegria. Na manhã seguinte, todos voltam para a escola, e a turma dos desajustados decide trabalhar para que o restante dos alunos também se torne Dalif. Eles se reúnem, e Iruma diz que parece estar faltando alguém, e é aí que Kalego aponta para o 13º membro da turma, chamado Soi. E descobrimos que ele está presente na turma desde o primeiro dia, mas todos de alguma forma, conseguiram simplesmente esquecê-lo. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!